Então, pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, não sei qual horário que vocês vão assistir essa aula, mas nesse momento é de manhã. Sou Fernando Rodrigues, do Instituto de Promoção das Pessoas com Deficiência Visual, e vamos começar hoje a primeira aula do Windows 10, né, usando o leitor de tela o leitor de tela NVDA. Mas antes da gente iniciar nossa aula, a gente vai rezar um Pai Nosso para abençoar a nossa aula, tá bom? E juntamente com o Projeto João 9, o Walter Júnior representando o Projeto João 9, e o Instituto de Promoção está começando a primeira aula de Windows 10 com NVDA. Então vamos lá rezar o Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso pão nosso que nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós pecamos Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas vai do mal. Amém. Que Jesus Cristo possa abençoar muito esse nosso curso, tá? E está na mão do Pai. Muito obrigado, pessoal. Né? Todo mundo Bom dia. Aqui. Bom dia. Bom dia, é o Carlos que está falando. Bom dia, Carlos. Então agora eu vou... Bom dia. Bom dia. Agora eu vou passar a fala para o Walter, que ele vai iniciar a aula, tá bom? Aí eu quero agradecer à igreja também, né, por nos ceder o Zoom. Agradecer todos os colaboradores, tá, beleza? Este computador 1 de 40. Ok. Mostra as unidades. Pessoal, então vamos desativar o áudio aí, todo mundo. No caso, você vai ativar só quando for participar ou fazer alguma pergunta, tá bom? Bem, pessoal, hoje nós vamos começar a falar sobre o Windows 10. Bem, quando a pessoa começa a estudar informática, nesses tempos de hoje, é imperativo que ela conheça o Windows 10. É claro que ela poderia conhecer um outro sistema operacional. Com isso, eu lhes digo que o que é o Windows 10? Um sistema operacional. Para que ele serve? Quando você compra um computador, ele poderia vir sem o Windows 10. Quando ele vem com o Windows 10, significa que você poderá usar nesse computador, com o Windows 10, programas que nele funcionam. Não existe só o Windows 10 como sistema operacional. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar sobre o Linux. O Linux é um outro sistema operacional. Se você quiser usar um programa que funciona no Windows, no Linux, então você vai ter que ver se ele funciona nos dois. Então, antigamente a gente comprava os computadores e depois tinha que pedir a alguém que instalasse o Windows para a gente. Hoje você vai a uma loja, compra um computador e já está escrito lá, olha, acompanha o Windows 10, acompanha o Linux, acompanha um outro sistema qualquer, ok? Vocês já devem ter ouvido falar, talvez, que está chegando aí o Windows 11. Aí vocês falam assim, vem cá, mas eu vou estudar o Windows 10, ele já está ficando para trás. Não é bem assim, pelo seguinte, o Windows 11 ainda não foi, digamos, embora apresentado, algumas pessoas têm baixado, ele ainda não entrou num processo assim de grande distribuição para poder chegar a um nível de popularização. O que significa isso? Por exemplo, a maioria das empresas, escolas, instituições e pessoas em casa usam o computador com Windows 10. Quando ele foi lançado, qual era o sistema que era mais popular? Era o Windows 7. A maioria das pessoas, 70%, 80%, tinha o Windows 7. E aí, no passar do tempo, empresas, escolas, inclusive fábricas de computadores, começaram a vender seus computadores com o Windows 10. Então, se você vai hoje a uma loja e vai comprar um computador, não tem ainda o Windows 11 nele, tem o Windows 10. Então, o processo de substituição, quando lançam um novo sistema, ou melhor, uma nova versão do Windows, é um processo gradativo. Então, até que
o Windows 10 inverta, digamos que hoje o Windows 11 que está chegando seja 5% e o Windows 10 seja 95%. Até inverter isso vai demorar muito, certo? Então, você deve sim estudar o Windows 10 sabendo que quando há uma mudança de versão, a Microsoft ela não vai lá e muda muita coisa não, porque se ela fizer isso, o pessoal desanima, né? Então, se você sabe usar o Windows 10 e fica sabendo que o Windows 11 é assim, 30%, 40% diferente, aí você vai pensar, poxa vida, aí fica complicado, porque eu estou com as minhas tarefas aqui, meus trabalhos para realizar, estudo, etc. Aí eu vou ter que parar para poder aprender o novo sistema. Então, normalmente, quando muda, por exemplo, quando mudou do Windows 7 para o Windows 10, a mudança era ali de uns 20, 25%. Então, a mudança sempre tem que ser pequena, que é para as pessoas não desanimarem. Porque, como eu já comentei com vocês em outra oportunidade, a gente não pega o sistema operacional para ficar estudando ele exaustivamente. A gente procura aprender aquilo que a gente vai usar no dia a dia. E aí tem um fator bem relevante. Isso que vocês vão aprender aqui, vocês vão repetir praticamente todos os dias, a maioria das coisas que a gente vai mostrar. É claro que o Windows 10 tem muito mais do que a gente vai mostrar, mas a maioria das pessoas não usa. É muito comum que as empresas, quando vão vender um software, elas te entregam e depois mandam uma propaganda. Ó, saiu uma nova versão, veja as novidades. Tem muitas novidades que não fazem assim muito sentido. Por exemplo, o Microsoft Word, que é para produzir textos, eu lembro quando na atualização que lançaram dele, você podia colocar o texto de cabeça para baixo. Qual a validade de você colocar um texto de cabeça para baixo, não é? Então, muitas coisas que eles apresentam, você não precisa se preocupar com elas. Ou seja, o que você vai ver aqui é o mais importante, é o que você tem no seu dia a dia e, é claro, eventualmente, com o que você vai trabalhar, estudar, usar em casa, você vai dizer, olha, eu queria saber também isso. Lá no Projeto 9, no canal do Projeto no YouTube, a gente tem uma playlist sobre o Windows 10. Ela começa com as aulas que a gente vai apresentar aqui para vocês. Hoje a gente vai apresentar quatro tópicos, né? 4 aulas seriam agrupadas em uma, que é o que a gente vai apresentar aqui. Só que ao final dessas aulas, que estão numeradas até 16, se não me engano, aparecem itens assim, avulsos, né? Que envolve o Windows 10. Todos esses itens interessam? Não. Por isso que a gente não apresenta nesse pacote aqui. Por exemplo, tem lá assim, como aumentar o volume do seu microfone no Windows 10. Aí você fala, não, mas eu não faço gravações. Então, não te interessa. Mas os itens lá estão e caso lhe interesse, você vai poder assistir. Tá bom? Então, vamos lá. Erro ortográfico 1. Combinações de teclas. Eu fiz um pequeno roteiro. Ele é menor do que tudo que eu vou falar, e vocês viram ele falando erro ortográfico. É o NVDA no Word, quando ele vê uma palavra que ele não tem no dicionário dele, ele fala erro ortográfico. Combinações de teclas é bem simples o que eu vou dizer. Vocês vão ouvir aqui, as pessoas falam assim, qual atalho? O atalho nem sempre é uma tecla só. Tem gente que fala assim, qual a tecla de atalho? Você pode usar uma tecla, duas, normalmente no máximo 3. E significa dizer o seguinte, por exemplo, o atalho é a tecla Windows, então você aperta e solta. A tecla Windows fica entre o Ctrl e o Alt do lado esquerdo, tá? O Alt é a primeira esquerda da barra de espaço e ela fica ali no meio. Em teclados padrão, a gente vai encontrar essa tecla também do lado direito. Ela normalmente é a segunda tecla à direita. E por falar em teclado, prefira um teclado padrão ABNT2 plugado no seu notebook, pelo menos enquanto você está aprendendo, tá bom? Esse teclado não custa caro, 20, 30, 40 reais. Você escolhe lá na loja o que você desejar. É só plugar no seu computador ou você pode comprar um sem fio. Tá bem? E quando você então for utilizar a tecla de combinação, você vai usar uma só, aperta e solta. Por exemplo, vamos pressionar a tecla Alt, aperta e solta. Se você for usar duas, Alt F4. A primeira você segura até digitar a segunda. Então, segurou o Alt, digitou o F4, solta tudo. Ou, por exemplo, Ctrl Alt N. Para ligar o NVDA, segura o Ctrl e o Alt. Na hora que você digitar o N, pode soltar tudo. Tá bem?
Essas combinações são importantes porque eu mesmo, quando ouvia 3 teclas, eu falava, gente, como é que eu vou apertar as 3 de uma vez? Não. As primeiras você segura e a última é que você digita. Vamos ver o que mais? 2. Teclado numérico. A questão do teclado numérico, quando vocês olharem na apostila, porque o que eu vou falar aqui hoje são 4 itens da apostila de Windows 10. Se você não tem, é só pegar aí no grupo, a gente compartilha com você em PDF ou documento do Word. Quando você vê na apostila escrito assim, NUM, N-U-M, é porque o comando inclui... Eu não estava conseguindo entrar, mas quando eu toquei no... Tem uma opção aqui de dados ou dados móveis, eu cliquei nessa opção e entrou na reunião. Ah, que bom. Bem-vindo. Aí desativa para a gente aí o seu áudio e vamos participar. Falando do teclado numérico, então, quando você vê na apostila escrito NUM, é porque o número que lá está escrito inclui o número do teclado numérico. O teclado padrão é importante por isso, porque do lado direito ele tem um teclado numérico, certo? Quando não falar NUM, é porque o número do tecladão aqui, ó, do teclado alfa numérico. Por exemplo, insert 1. Onde é que é esse 1? É do teclado alfanumérico. Agora, se falasse insert NUM, NUM1, seria do numérico. Isso é importante porque senão você vai dizer assim, olha, não está dando a combinação. É porque talvez você esteja digitando o número no teclado errado. Então, a gente tem o teclado numérico da calculadora e tem o tecladão aqui, ok? 3 comandos do NVDA e comandos do próprio... Muito importante quando você trabalha com um leitor de tela é o seguinte. O Windows 10, quando ele foi criado, o Windows, melhor dizendo, né? O Windows, quando ele foi criado, não existia mouse, esse ratinho aí, não é? A gente não usa o mouse, embora pudesse, porque realmente não é produtivo. E quando tudo começou, não tinha mouse. Então, como que as pessoas faziam? Elas só usavam o teclado. Então, o Windows tinha um monte de combinações do teclado para as pessoas usarem. Quando chegou o mouse, aí elas começaram com o tal do clique, né? Clica aqui, clica ali, aquele negócio todo. Que é o que você ouve em vídeos no YouTube, né? Clique aqui, clique ali, arraste, aquela coisa toda. Então, o que é que nós vamos fazer? A gente vai usar não só comandos do leitor de tela, tem muitos comandos que são do próprio Windows. Nos jornais, nas editorias de informática, quando você ouve na CBN, outras rádios lá, eles falando sobre informática, às vezes eles falam assim, use comandos do teclado para você ter mais agilidade. Por quê? Porque quando você usa os comandos do teclado, você poupa muitos cliques. E como o pessoal usa mouse demais, aí tem aquela lesão por esforço repetitivo, né? Então, se estimula as pessoas com boa visão a que alternem o uso do mouse com os comandos de teclado. Isso significa dizer que, por exemplo, se uma pessoa com boa visão já usa comandos do teclado e um dia ela quiser aprender o uso do leitor de tela, ela já está com metade do caminho andado. Por quê? Porque os comandos, como por exemplo o Alt F4, eles são do Windows. Eles não têm nada a ver com leitor de tela. Significa dizer o quê? O computador não tem leitor de tela. Se você pressionar Alt F4, ele vai fechar uma janela que está aberta. Se estiver com leitor de tela, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai fechar, só que o leitor de tela vai avisar que a janela foi fechada. Então, a gente distingue os comandos do Windows, que a gente chama de navegabilidade, né, para você navegar aí pelo Windows, dos comandos do leitor de tela. O NVDA, os comandos dele parecem muito com os comandos do JAWS. São assim, se você já estudou JAWS e vai usar o NVDA e vice-versa, é muito fácil. Você pode fazer um teste com alguém, né, que conhece o JAWS, você bota o NVDA funcionando e ele, para usar, ele consegue usar a maior parte do tempo. Então, na realidade, você estuda o NVDA, mas aprende JAWS também, né, em certa medida, né? É assim, é o famoso pague 1 e leve 2. Tá bem? 4 insert mais 1. Bem, nós vamos ver aqui algumas combinações de teclas e funções que o NVDA oferece que são fáceis de você memorizar. Primeira coisa é a seguinte, o NVDA, quando você vai usar um comando dele, na maioria das vezes você usa uma tecla que nas apostilas, tutoriais, aparece como sendo indicada assim, tecla modificadora.
Essa tecla modificadora, você não precisa se preocupar com esse termo, é a tecla que você vai pressionar mais alguma coisa para fazer o que o NVDA quer. No caso do tecladão aqui, do teclado externo, é a tecla Insert, ela fica em cima do Delete, ok? Aí depois você pode com calma identificar onde fica o Delete, acima o Insert. Então o que a gente faz? A gente aperta o Insert mais alguma coisa, e aí vai acontecer o que a gente deseja da parte do NVDA, é comando do leitor de tela. Um exemplo disso é o que eu vou mostrar para vocês. Se você pressionar Insert mais o número 1 do alfanumérico, você vai colocar o NVDA no modo de ajuda. Aí tudo que você pressionar, ele vai falar para que serve. Isso é importante você saber, porque tem gente que sem querer pressiona o Insert 1. Aí fala para a gente assim, olha, ficou doido o NVDA, ele fala que vai fazer as coisas em vez de fazer e tal. É por isso, quer ver? Eu vou pressionar aqui para vocês verem. Ó. Insert mais o número 1. Ajuda de entrada ligada. Ó, ajuda de entrada ligada. Então, os comandos do NVDA agora, se eu pressionar, eles não vão acontecer. Essa é que é a vantagem. Você pode explorar, por exemplo, aqui, ó, se eu pressionar Insert F12... NVDA mais F12. Pressionada uma vez, anuncia a hora atual. Se pressionada 2 vezes, anuncia a data atual. Esse pressionada 2 vezes é assim, você segura o Insert e aperta o F12 2 vezes. Tá? Então, quando falar assim, pressione 2 vezes um comando, não é para você fazer Insert F12, Insert F12. Não, você segura o Insert e aperta o F12 2 vezes. Então, nesse caso aqui, vocês estão percebendo que tudo que eu fizer, que eu vou apertar a tecla Ctrl. Ctrl esquerdo. Jane. Você está fazendo no computador, não está dando para ouvir, não. Não está dando para ouvir no computador. Só ouve sua voz. Ah, só um instante, Fernando, uma pausa aqui. Você consegue ouvir o que eu estou fazendo no computador, Fernando? Só para confirmar. Oi, Walter, aqui é o Wesley. A gente ouviu o NVDA falando agora há pouco. Ah, tá bom. Então é isso aqui, Wesley, é só para testar aqui. Eu vou pressionar aqui Ctrl, ó. Ctrl esquerdo. Ctrl esquerdo. Ouviu? Sim, ouvimos sim. Ctrl esquerdo. Ah, então tá perfeito. É porque a minha assistente aqui achava que não estava funcionando, mas está, então tá perfeito. Bem-vindo, Wesley. Então vamos lá. Bem, pessoal, então ó, eu vou desativar a ajuda. Insert 1 ativa, Insert 1 desativa. NVDA mais 1. Ajuda de entrada desligada. Tá bem? Agora, por que eu falei que é uma coisa intuitiva? Porque a gente vai pegar uma sequenciazinha de Insert 1, Insert 2. Ô, Walter. Oi. Naquela primeira vez, quem está no celular, eu não escutei, não. Agora sim, agora deu para escutar. Mas na primeira vez que você está fazendo o teste com Wesley, como eu estou no celular, não escutei. De repente, a Jane deve ser a mesma coisa. Ah, é porque ela está no celular, né? Porque, ó, fácil. Mas agora deu para escutar. Agora sim, agora então, funcionou. Então vamos lá. Tá bom? Só para dar um feedback. Vamos lá, ó. Insert, eu iniciei com o Insert 1. E obrigado, viu, Fernando? O Insert 1, então, é ajuda. E o Insert 2? Aqui, ó. Não falar caracteres digitados. Se você pressionar Insert 2, você alterna em falar caracteres digitados e não. Quer ver? Eu vou apertar de novo, Insert 2. Falar caracteres digitados. É porque tem gente que não gosta de ficar ouvindo os caracteres enquanto digita, tá bom? Mas, se não é o seu caso, por padrão vem assim. Ao digitar, ele vai falar os caracteres. Exemplo, você vai digitar vida. Então, ele vai falar V-I-D-A, ok? Na sequência, Insert 3, ó, porque aí fica fácil. Falar palavras digitadas. Falar palavras é assim, você escreve a palavra vida, V-I-D-A. Quando você dá barra de espaço, ele fala vida, ok? Se você não quiser isso, você alterna por aqui. Vou pressionar aqui agora, Insert 3. Falar palavras digitadas. Ok? Então, você vai encontrar coisas assim no NVDA. Você, ao pressionar, ativa. Ao pressionar novamente, ele desativa. Uma outra coisa aqui seria o Insert 4. Aí você fala, eu tenho que decorar isso. Com o tempo, você acostuma que o 2 é para caracteres e o 3 é para palavras. E o Insert 1 é ajuda. A gente quase não usa o ajuda. Aqui o Insert agora é o número 4. Não anunciar atualizações em conteúdos dinâmicos. Esse aqui a gente quase não usa, então eu vou deixar ele para trás. Anunciar atualizações. Viu como ele alterna? Agora eu vou pressionar o Insert 5.
Cursor do sistema move o cursor de... Essa parte do cursor também você não precisa se preocupar, se você pressionar é só pressionar de novo. Ó. Cursor do sistema não move o cursor de exploração. Muito bem. Mais uma vez agora eu vou para o 6. Vamos lá. Ligado posicionar automaticamente foco do sistema em elementos focáveis. Eu vou apagar isso aqui de novo. Vou deixar essa sequência aqui. Vamos ficar só com Foco não move o que a gente viu lá do 1, 2, 3, que é o mais utilizado. O que mais que a gente tem aqui que é importante mostrar? Quando as pessoas estão lendo com o NVDA, às vezes elas querem que ele fale mais pontuação. Então, você vai pressionar Insert P de pontuação, ele vai alternando. Por exemplo, tem uma frase, ele fala assim, bom dia, mas ele não fala o ponto de exclamação. Esse é o padrão. Ele dá a entonação. Se você quiser que ele fale, aí você vai pressionando Insert P até ele alternar isso. E, por fim, nessa mesma linha, o Insert U. Para que serve esse Insert U? Seguinte, há algumas coisas que a gente vai fazer no computador, como, por exemplo, baixar um arquivo da internet, instalar um programa, fazer algumas coisas que envolvem uma etapa. Ele vai mostrar na tela uma barra de progressão. É como se fosse uma pequena régua e ela vai da esquerda para a direita sendo preenchida até que termina. Como que, não podendo ver, ele faz para nos avisar? Ele faz com bips. Então, quando começa a preencher essa barra, ele começa com bips mais graves e vai caminhando até os mais agudos. Então, ele fica tum, 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 tum. E algumas pessoas, quando ouviram isso, acharam que alguma coisa de muito ruim ia acontecer, né? Porque parece uma contagem regressiva, né? Ele vem tum, 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 tum. É apenas isso. Se você não quiser que ele avise a progressão por esses bips, ele pode avisar assim também. 10%, 20%, como que você altera isso? Vou apertar aqui, vamos lá, Insert, mais a letra U. Bipar em atualizações de barras de progresso. Aqui ele vai bipar, que é o que eu não uso, né? Porque alternou para ele. Agora aqui, ó, Insert U de novo. Bipar e falar em atualizações de barras de progresso. Aqui ele bipa e fala. Então, ele fica tum, 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 10%, tum, 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 20%, certo? Ou então, ele pode apenas falar porcentagem. Sem atualizações de barras de... Aqui é 100, deixa eu ir de novo, vamos ver para onde ele vai. Falar em atualizações de barras... Falar. Esse falar aqui é o que eu deixo, porque ele fala porcentagem. Isso aqui, quando você faz, fica... Entendeu? Então, você não precisa ficar alterando. Ligou o computador, tem que ir lá. Não. Aquilo que você define aqui, por exemplo, falar de caracteres quando digita. Falar palavras quando você pressiona a barra de espaço. Ou falar a porcentagem barra de progressão. Quando você desligar o computador ou desligar o NVDA, o que o NVDA faz? Ele salva a configuração. A última configuração ele sempre salva. Então, qualquer alteração que você fizer aqui vai ficar configurado, você não vai precisar mexer mais nisso, tá bom? Vou voltar aqui para o meu roteirinho. Controles. Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa. 4 insert mais 2, 5 insert mais 3, 6 insert mais 4, teclas de erro ortográfico comando, 7 insert mais 1, barra de erro ortográfico 8. Insert mais que, final... Vamos aqui. Uma coisa importante também é quando você precisa desligar o seu NVDA. Então, você vai pressionar o Insert, mais a letra Q de queijo. Aí você fala, peraí, se eu pressionar aqui ele já desliga? Não. Vai acontecer isso aqui, ó. Insert Q. Encerrar o NVDA diálogo. O que deseja fazer? Caixa de combinação sair recolhido Alt mais F. Ele falou sair ao final. Certo? Se eu der Enter aqui, ele desliga. Certo? Mas se eu descer com a seta, ó, reiniciar. O reiniciar é para quando o seu NVDA está estranho. Por exemplo, ele começou a falar com a voz lenta, uma voz esquisita. Aí você fala, peraí, isso está errado. Aí você pode reiniciar. Insert Q, desce com a seta. A hora que você der Enter, ele vai reiniciar. Seta para baixo. Reiniciar com complementos desativados. Complementos são funcionalidades que o pessoal cria para serem inseridas, serem usadas no NVDA. Elas não vêm com o NVDA.
né? Por exemplo, quando a gente pressiona Ctrl C é o comando para copiar alguma coisa. O NVDA não fala nada. Aí alguém fala, ah, podia falar. Aí ele cria um complemento que faz com que, ao pressionar Ctrl C, o NVDA diga copiado. Então, se você reiniciar com os complementos desativados, o seu NVDA vai funcionar perfeitamente, apenas o complemento não vai funcionar. Aí você fala, mas por que alguém ia querer isso? É porque às vezes você instala um complemento, depois vocês vão ver como faz isso, e o computador fica estranho. E aí uma suspeita que surge é a seguinte, vem cá, será que o problema não é o complemento que você instalou? Então você reinicia sem ele e aí você tira a teima, tá bom? Essa janelinha de desligar, se você não quiser fazer nada, é só dar ESC. Curso de Windows. Voltou, ok? Então, insert Q, como mostramos aqui, ó. Encerrar o NVDA. E para sair a tecla ESC. Curso de... Então, o insert Q não desliga automaticamente. Se você pressionar, não entre em pânico. Você vê com as setinhas o que você deseja, ou no caso de sair, nem precisa procurar com a setinha. E se não era isso que você queria, é só dar ESC, tá bom? Deixa eu ver aqui o mais que eu tenho aqui. 9 insert mais shift mais B, bateria. Ah, é o seguinte, se você tem notebook, você poderá desejar saber como está a bateria do seu notebook e tem um comando para isso. Deixa eu ver se eu consigo pressionar ele bem aqui, que a minha capacidade com as mãos não é assim esse espetáculo. 98% energia ligada. Então aqui, ó, a bateria está em 98% e a energia está ligada, porque o cabo está ligado ali na parede, ok? Então, o Insert Shift B fala para você o nível da sua bateria. Isso é legal. Quando você está estudando, participando de uma reunião, você quer ver quanto tem, é só pressionar isso. Tem uma forma de ver também que a gente vai mostrar daqui a pouco sem usar essas teclas de atalho. Descontrol, interrompe a fala. Bem, quando o NVDA estiver falando, aqui, ó. Descontrol. Se você apertar o Ctrl, ele para. Isso é importante porque às vezes você está num ambiente com pessoas com visão, ou você quer falar e ele está falando e te atrapalhando, aí você pressiona o Ctrl. O que o Ctrl faz? Ele cala o NVDA, ele interrompe a fala do NVDA, simples assim. Eu me lembro que uma vez eu estava dando um curso presencial e foi um pessoal da universidade lá assistir, e quando a gente dá um curso presencial, o pessoal fica ouvindo no fone de ouvido, né? Então eu falo, eles fazem, e como eu tenho noção do que eles estão ouvindo, tinha hora que eu falava, pessoal, cala a boca, do NVDA. E o pessoal da universidade começou a achar que eu estava mandando o pessoal calar a boca. Não é. O Ctrl é só para calar a boca do NVDA. E por falar em calar a boca... Erro ortográfico 11. Insert mais S, modos de fala. Veja bem, o NVDA ele tem três modos de fala. Um é inútil para nós, mas o outro é bom. Por exemplo, é o seguinte, você está aqui assistindo um vídeo e de vez em quando o NVDA fala alguma coisa do programinha que está passando o vídeo para você. Ele começa a falar o nome do vídeo e está te atrapalhando. Então, se você pressionar Insert mais a letra S de sapo... Modo de fala é desligado. Aqui o NVDA está funcionando, mas o modo de fala está desligado. Ou seja, ninguém vai ouvir nada. Se você apertar de novo... Ó, modo de fala é bips. Bips. Ele fica assim, bip, bip, bip. Não tem utilidade para nós. Aí você pressiona de novo, Insert S. Modo de fala é falar. Aqui é o normal. Então, o normal dele, qual é o modo de fala? Falar. Se você quiser deixá-lo mudo, pressione Insert S até ele falar mudo. E para voltar, Insert S até fala. Atenção para você não esquecer. Tem gente que aperta o Insert S para deixar ele mudo e depois fica, ó, meu NVDA não está funcionando, deu algum problema, não estou ouvindo nada, ele não está falando nada. A primeira coisa que você deve olhar é isso, pressione Insert S, porque talvez tenha sido você que o deixou no mudo. É meio aquele negócio da televisão que parece que estragou, né? Não é, que você usou a tecla mudo. Tudo isso aqui que eu estou mostrando para você está no início da apostila de Windows 10. Então você não só vai poder ver esse vídeo aqui de novo, como vai poder conferir tudo isso lá, tá bom? Então vamos em frente. 12 Insert como tecla modificadora. Aqui o Insert como tecla modificadora eu expliquei e é o seguinte, o NVDA ele também tem uma forma de funcionar a partir das teclas do notebook. No notebook a gente não usa a tecla Insert como modificadora, usa o Caps Lock, que é aquela tecla, né, que você trava para digitar em maiúscula. Só que
eu não recomendo que você, quando está iniciando, e cá para nós eu não estou mais iniciando, eu continuo usando teclado externo. Por quê? Porque os teclados de notebook, eles vão variar o layout deles, a organização das teclas, de acordo com a marca do notebook, o modelo e o tamanho da tela. Porque se a tela tem 20 polegadas, ela tem muito espaço na parte de baixo, né? Porque o seu computador ele fecha como se fosse um sanduíche, né? Uma pasta. Então a parte de cima é igual a de baixo. Então se ele tem 20 polegadas de tela, embaixo tem muito espaço para teclas. Mas tem notebook de 12 polegadas. Então a parte de baixo é muito apertadinha, não cabe. Então eles vão fazer combinações as mais variadas para fazer tudo caber. Quem enxerga, procura com os olhos. Quem não enxerga, fica numa situação muito difícil. Porque tem que ir ali, tentativa e erro, né? Aquela coisa. Então, a gente recomenda que, embora você possa usar o teclado do notebook, selecionando no NVDA o modo de teclado para laptop, o ideal é você ter o teclado externo mesmo, viu? Vamos lá. Em branco. Bem, tela inicial. antes de partir para a tela inicial do Windows, vocês estão vendo essa voz aqui. Vou pressionar aqui, ó, Insert F12 para ele falar as horas e você ouvir. 10 horas e 38 minutos. A voz que eu estou usando aqui é a voz Daniel. Essa voz acompanha o Windows 10, você não precisa instalá-la. Como que você pode configurar para usar essa voz? Eu vou ensinar com as teclas de atalho. Aliás, não, vamos usar com o menu do NVDA mesmo. O NVDA ele tem um menu. O que é o menu? É como se fosse um cardápio. É um cardápio de possibilidades, né? Você chega lá no restaurante e fala, mostre-me o que vocês oferecem. É o caso dele, é como se você dissesse para o NVDA, me diga o que você oferece. E ele mostra o menu para você. E nesse menu a gente tem a possibilidade de alterar o sintetizador e a voz. Por exemplo, esse sintetizador aqui, ele se chama OneCore. Lá vai aparecer assim, Onicore. Esse sintetizador chamado Onicore, ele tem duas vozes para o português falado no Brasil, que é o Daniel e Maria. Então você fala assim, eu tenho o Windows 10, eu quero usar uma dessas vozes. Como que eu faço? Então vou mostrar para você aqui primeiro o caminho e depois o atalho, tá? O caminho é, você pressiona Insert mais a letra N. NVDA menu. Aí ele fala isso, ó, NVDA menu. Você dá uma setinha para baixo. Preferências submenu P. A gente fala em informática muito assim, qual é o passo a passo? É porque é um passo a passo mesmo, vocês viram? Insert N, depois, seta para baixo. Chegou em preferências, Enter. Configurações. Ele fala configurações. C cedilha. Aí você tecla Enter de novo. Configurações do NVDA, geral. Aqui ele está em configurações gerais, né? Geral. Aí eu dou uma seta para baixo, ó. Fala 2 de 15. Fala. Agora ele vai mostrar tudo o que ele me oferece sobre fala. A partir daqui, eu vou começar a caminhar com o Tab. No NVDA, vocês vão ver muito isso. O Tab e as setas. O Tab leva para o que é maior e as setas para o que é menor. Exemplo, eu cheguei com o Tab até fala. Aliás, com as setas até fala. E agora eu vou caminhar com o Tab. Tem hora que inverte, certo? Mas você vai trabalhar muito com isso. O Tab te leva a um nível e as setinhas a outro. Quer ver? Vamos lá, vou dar Tab. Fala página de propriedades. Sintetizador grupo. Edição somente leitura multilinha vozes Windows Onicore. Aí, ó, ele fala Windows Onicore. É o OneCore, mas ele está com sintetizador para português do Brasil. Aparece palavra em inglês, né? Ele lê como dá conta, né? Tá bom? Então, o sintetizador é esse. Aí eu vou dar Tab, ó. Alterar. Botão Alt mais L. Aqui é se eu quiser alterar o sintetizador. Se eu não quiser, aí eu dou Tab. Voz, caixa de combinação Microsoft Daniel recolhido Alt mais V. A voz que ele está usando é Daniel. Aí você fala, será que tem outra? Aí você vai com a setinha para alguma direção. Quer ver? Eu vou dar a seta para baixo. Não falou nada. Significa que não tem nada? Ainda não, porque eu ainda não subi com a seta, né? Então vou subir. Microsoft Mark. Aqui é uma voz para o inglês, ó. E seta para cima. Microsoft Maria. Maria. Tá bom? É a voz feminina. Seta para cima. Microsoft Zira. Aqui uma voz feminina para o inglês. Então ele tem uma voz feminina para inglês e português e uma voz masculina para inglês e português. Vou dar a seta para cima. Microsoft David. Ó, mais uma. Continuo subindo. Acabou. Então vou descer com a seta até Daniel. Microsoft Zira. Microsoft Maria. Microsoft Mark. Microsoft Daniel. Na que você parar,
vai ficar, tá bem? Agora, digamos que eu não queira esse sintetizador. O NVDA, a voz dele padrão, você não precisa instalar, vem com ele, se chama Speak, ok? Aí, para você usá-la, não pode estar lá sintetizador ou Nicore, vai ter que ser Speak. Então, como é que eu troco? O Tab a gente usa aqui no Windows para ir para frente. Shift Tab você volta, certo? O Shift é como se fosse o pedal de embreagem do carro, certo? Você pressiona ele para poder trocar as marchas. Então, o Tab avança, Shift Tab retrocede. Ó. Segurei o Shift, agora eu vou com o Tab. Sintetizador grupo, alterar. Aqui, ó, ele falou sintetizador grupo, alterar. Então, eu vou dar Enter aqui. Selecionar sintetizador diálogo. Aí ele me dá a opção de eu selecionar um sintetizador. Quer ver? Eu vou subir com a seta. Microsoft Speech A. Microsoft. Estou subindo com a seta. Speak NG. Aí, ó, ele falou Speak. O que vai acontecer? A hora que eu der Enter em Speak, ele muda para a voz, que é a voz nativa do NVDA. E depois que eu mudasse, se eu desse Tab até voz, aí ele mostrava todas as vozes que ele tem do Speak. Eu só não vou mudar aqui porque a voz do Speak fica um negócio meio difícil de entender nessa altura do campeonato. Vou dar ESC. Configurações do NVDA. Muito bem. Então, eu estou dentro de fala. Ele mostrou sintetizador e deu a opção de alterar. Ele mostrou a voz e te dá a opção de alterar. E eu vou mostrar rapidinho só o que tem mais aqui. Ó. Voz, caixa de... Aqui a gente já viu voz, Tab. Velocidade, deslizante 50 Alt mais. Aqui é a velocidade do NVDA, né? Ó, seta para cima. 50. Só que essa velocidade, quando você está com a voz sintetizada, às vezes você aumenta muito aqui e não aumenta tanto a voz, ela continua quase igual. Vou descer, ó. 54, 53. Tá aqui a velocidade. Tab. Aumento especial de velocidade, caixa de seleção não marca. Aqui é um aumento especial de velocidade, mas esse aqui eu deixo um vídeo para vocês depois. Porque dependendo do que você fizer, vai ficar tão rápido que você não vai entender. Tab. Tom, deslizante 50 Alt mais T. O tom é o tom mais grave ou agudo. Quem tem problema auditivo, isso aqui é importante. Porque tem gente que ouve melhor com o tom mais grave ou com o tom mais agudo, certo? Então a gente só altera, principalmente nesses casos. Ou a sua preferência, né? Volume, deslizante 80 Alt mais. O NVDA ele tem um volume dependente. Então, por exemplo, você está ouvindo uma música e aí você vai querer usar os controles lá do tocador da música, né? Pausar, adiantar, só que você não consegue porque a música está muito alta. Então você pode aumentar o volume da voz do NVDA. Ele te permite isso. Mais um Tab. Alternância automática de idioma, quando suportado, caixa de seleção não marcado. Aqui, por padrão, vem marcado. Por que está desmarcado? O que é isso? Alternar de acordo com o idioma. Vamos dizer assim, ó, uma pessoa te mandou um texto em inglês. A hora que você abre, o NVDA começa a ler em inglês. Ele deixa a voz dele em português e pula para a voz em inglês, certo? Se você não quiser isso, é só desmarcar. Por exemplo, às vezes a pessoa está na internet, ela acessa uma página e de repente começa a ler em inglês. Aí ela, ué, mas o que houve? Não estava falando em português? É porque o NVDA olhou lá e viu assim, opa, essa palavra é em inglês, então eu vou pular para o sintetizador em inglês. Até porque o NVDA, a voz original dele nativa é em inglês, né? Então, se você desmarcar, como que a gente desmarca? Aqui, ó, você dá uma barra de espaço. Espaço, marcado. Você aperta de novo. Espaço, não marcado. Ok? Estamos terminando essa parte aqui. Alternância automática de dialeto. Aqui eu vou dar Tab de novo. Grau de pontuação. Eu vou continuar com Tab até ele falar OK. Confiar no idioma da... Incluir dados... Percentagem... Dizer maiúscula antes de maiúsculas... Bipar em maiúscula... Usar soletragem melhor... OK botão. Aqui, ó, OK. Aí eu dou outro Tab. Cancelar botão. Cancelar. Como eu não quero alterar nada, eu dou Enter em cancelar. Curso de Windows. Então, o que acontece? Por que eu mostrei isso? Porque isso aí é meio inicial. A pessoa começa querendo escolher uma voz e tudo, né? E para terminar isso, relacionado com voz e sintetizador, vamos dizer assim, você está usando o computador e aí chega um ponto que você fala, poxa, quero aumentar o volume do NVDA, do sintetizador, eu quero colocar ele mais lento, mais rápido. Tem uma forma de você fazer isso sem fazer esse caminho que eu fiz, que é usando teclas de atalho. É assim, ó. Eu pego a minha mão esquerda, coloco o indicador no Insert e coloco o polegar no Ctrl.
Aí eu vou com a setinha para a direita, olha só. Voz Microsoft Daniel. Aqui ele mostra qual é a voz. Se eu quisesse alterar a voz, eu dava uma seta para cima. Ó. Voz Microsoft Daniel. Voz Microsoft Daniel. Se ele ficar repetindo, é porque não tem mais nada para aqui acima. Então, eu vou descer com a seta. Voz Microsoft Mark. Tá vendo? Seta para cima. Voz Microsoft Daniel. Então, para a direita, ele mostra o que você pode fazer. E quando você chegar, você vai com a setinha para cima e para baixo para alterar. Exemplo, ó, seta para a direita. Velocidade 50. Velocidade 50, seta para cima. Velocidade 55. O insert e o Ctrl continua pressionado. Estou segurando aqui, ó, mais uma seta para a direita. Aumento especial de velocidade desativado. Seta para a direita. Tom 50. Ó, o tom 50, ó. Seta para a direita. Volume 80. Ó, volume 80, vou subir com a seta. Volume 85. Vou soltar tudo. E aqui fica. Quando eu desligar, ele mantém o que eu alterei. Então, vocês viram como você alterna o sintetizador. Vocês viram como você alterna entre as vozes que esse sintetizador oferece. Existem outras vozes além de Daniel e Maria? Sim. Só que aí são pagas, não é? As que não são pagas, aí é outra história, né? Tem um pacote chamado Vocalize Expressive. Você, ao adquirir, ele traz para você. Aí, qual vai ser o nome do sintetizador? Vocalize. Quais as vozes? Aí você seleciona e tem um punhado de vozes, tá bem? Bem, pessoal, aqui você viu alguns recursos que são bem importantes quando você está começando. Mas agora é hora da gente entender o que é o Windows. Deixa eu conferir a hora aqui. 10 horas e 48 minutos. Ok, deixa eu ver onde é que eu estou. Tela inicial e lista de... Muito bem. Tela inicial do Windows. O que é isso? É simples. Tem gente que enxerga que não sabe. Na realidade, quando a gente fala que tem gente que enxerga que não sabe, é porque você consegue usar o computador sem precisar saber muita coisa. O problema é que tem hora que você fica com dúvidas que se você tivesse o básico, você resolvia rapidinho, como você não tem. Aí você vai ter que procurar alguém e etc e tal. Como nós procuramos muito ter uma certa independência, e que é muito importante para nós, é bom saber, né? Quando você liga o computador, o NV vai fazer alguns, né? Você pode configurar para ele fazer um barulho dizendo que o Windows está abrindo, né? Aí ele faz um sonzinho lá, tararara, tá. E aí o NVDA liga, né? Ele faz um acorde de piano, né? Pararara, pronto. E aí você está com tudo ligado. E você vai começar a navegar. O que você tem diante de você? Você tem o seguinte, pensa aí, eu não preciso nem colocar ele para falar. Na parte de cima, ocupando assim uns 90% da tela, de cima até embaixo, você tem o que ele chama de desktop. Desk é mesa, top é topo, então é o topo da mesa. É como se fosse uma mesa de escritório na sua frente. Então você sentou na mesa, aí na parte de cima da mesa, não onde você põe os seus braços assim, você tem várias coisas. Você tem uma calculadora, tem uma caixinha de clipes, tem um bloco de papel, as coisas que você usa para trabalhar no escritório. Então é assim o Windows. A hora que você abre, na parte de cima ele tem lá várias ferramentas e ele fica esperando para saber qual você quer usar. Tá bom? Na parte de baixo, você tem um rodapé. Esse rodapé vai mostrar várias coisas e a gente vai dizer quais são para você. Como que eu chego no desktop? Ora, quando eu ligo o computador, se alguém falar assim para você, eu coloquei uma foto, ou melhor, eu deixei uma música para você ouvir, aí você fala, onde você deixou? Ela fala assim, no desktop. Então, onde é que está? Está bem diante de você quando você liga o computador. Mas digamos que quando você foi usar o computador, já tinha alguém usando. Aí a pessoa fala assim, olha, eu estava vendo um livro aí, você pode sair daí para o desktop. Como que você faz isso? Você vai pressionar a tecla Windows mais a letra M de Maria. Folder View Lista. Lixeira não seleciona. Esse folder view lista, às vezes ele fala, é uma expressão em inglês. Folder vai ser pasta. E view lista, ele está dizendo assim, ó, a visualização aqui, eu estou vendo que tem uma lista de nomes. Certo? Então, não se preocupe. Se ele falar desktop, dá na mesma. Então, desktop é o quê? Essa parte de cima da tela do seu Windows. Folder view lista, não se preocupe, seu computador não começou a falar tudo errado. É isso mesmo. E pressionando Windows mais M de Maria, você chega lá. Se você apertar a tecla Windows mais D de desktop, também chega. Então, vamos dar uma voltinha aqui. Ó. Vou dar Tab. Iniciar botão. Aqui, quando eu dou Tab,
eu fui para o rodapé. E no rodapé do lado esquerdo tem um botão escrito Iniciar, certo? Se você der Enter aqui, vai acontecer alguma coisa. Por quê? Porque no Windows é assim, quando tem um botão, o Windows ele trabalha com coisas concretas, mas ele as mostra de forma virtual, não tem um botão aqui igual uma tecla da sua máquina de lavar, do liquidificador, né? Óbvio. Então, o que a gente tem aqui? É um desenho de um botão. Como é que você pressiona? Tudo bem que tem tela de toque, né? Igual ao seu celular, que você vai lá e coloca o dedo. No computador também poderia ser, mas como é que eu faço isso com o teclado? Eu dou Enter. Então, se eu dei Tab e ele falou assim, iniciar botão, desligar botão, cancelar botão. Se eu der Enter, eu estou apertando esse botão. Tá bem? Já adiantando alguma coisa aqui, ó. Mais um Tab. Digite aqui para pesquisar botão. Aqui, quando você quer fazer uma pesquisa, usando uma assistente que ele tem aqui, chamada Cortana. Essa Cortana, nem as pessoas que enxergam usam muito. Ela é bem limitada, então a gente vai deixar para lá. Ela é semelhante, por exemplo, à Alexa, lá, aquela assistente da Amazon, ou a Siri, que é assistente do iPhone, né, por aí afora. São essas coisas aí que a gente fala com elas e elas fazem algo. Quer ver? Eu vou dar Tab, ó. Conversar com a Cortana botão. Esse conversar com a Cortana é exatamente a assistente. Você dá Enter, aí você fala, Cortana, bom dia. Cortana, que horas são? Essas coisas. É um pouquinho chato para a gente que não enxerga, porque quando você vai usar a Cortana pela primeira vez, ela pede para você ler textos na tela, para ela entender a sua voz. E aí, como é que a gente lê o texto? Mas dá para usar. Porém, não incentivo muito, porque nem o pessoal que enxerga usa, tá? Mais um Tab. Eu estou dando Tab, ele vai passando de uma coisa para outra. Olha aqui, ó, Tab. Visão de tarefas botão. Visão de tarefas, eu mostrarei daqui a pouco o que você vê aqui. Mais um Tab. Aplicativos em execução / de ferramentas. Aqui ele mostra os programas que eu estou usando nesse momento. Mais um Tab. 24 graus C pré-ensolarado botão. Isso aqui é uma coisa nova no Windows, né? Ele mostra aqui a temperatura, mostra algumas notícias e tal. Mais um Tab. Central de ações, 5 novas notificações. Aqui eu venho para o canto direito. Então, olha só, eu estava na parte de cima. Dei Tab, ele falou iniciar botão. Aí eu vou apertando a tecla Tab, ele vai andando da esquerda para a direita. Quando chega lá no lado direito, é onde tem um relógio. É um relógio digital. Tem vezes que você pergunta para a pessoa que enxerga assim, que horas são? Ela, como é que eu vou saber? Aí você fala, olha no canto direito, embaixo. Aí ela, são tantas horas. Por quê? Porque ali fica o relógio. Esse cantinho aí, a gente costumava chamar de barra do relógio, certo? Tem várias coisas ali, a gente vai ver depois. Aí eu dou Tab de novo, olha só. Mostrar área de trabalho botão. Ele saiu do rodapé e foi para cima de novo. Se você dá Enter aqui, ele mostra a área de trabalho. Aí você fala, o que é área de trabalho? A mesma coisa que desktop, a mesma coisa que ambiente de trabalho, dá na mesma. Eu vou apertar o Tab, olha só. Folder view lista. Lixeira não selecionado 1 de 82. Ele falou lixeira. Por quê? Aqui tem uma lista, como se fosse uma lista de compras, uma lista de itens. Ela está apresentada aqui. O que o Windows espera? Que você escolha o que você quer dessa lista, por exemplo. Por exemplo, aqui ó, tem lixeira. O que é a lixeira? Quando você apaga uma coisa no Windows, em vez dele sumir com ela, ele põe dentro da lixeira. Por quê? Porque ele acha que você pode se arrepender. Se você se arrepender, aí você vai lá na lixeira e tira de lá. E aí a gente passa a ver uma coisa super importante, que é essa lista aqui que tem no desktop. Talvez o computador da sua casa, quando você fizer essa exploração, que vocês notaram que é um círculo, né? Eu vou dando Tab, eu saio do desktop, continuo dando Tab e eu volto para ele. Então, é circular o movimento, e esse movimento é anti-horário, né? Não segue os ponteirinhos do relógio. Então, você vai dando Tab, ele gira tudo. Quando chegar no que você quer, você para. Por exemplo, eu cheguei aqui no desktop, ele falou aquele troço lá, Folder View List, eu parei. E eu sei que eu tenho uma lista aqui. Ele falou ali, ó, lixeira. Agora, como é que eu ando nessa lista? Aqui é aquilo que eu falei para vocês. Com o Tab, eu vou para o principal. E com as setinhas, eu exploro. Isso é algo que vocês vão fazer. Inclusive, eu vou, depois dessa aula, colocar para o Fernando, ou colocar direto lá no grupo, uns videozinhos com tarefas para vocês realizarem em casa. Ok? Você vai colocar isso aqui em prática. Isso aqui que vocês estão vendo,
acredite, você vai usar muito, muito, muito. E se você não souber usar, você vai sofrer, eu também garanto. Porque se você não souber lidar com algumas coisas aqui, já teve gente ligando para mim desesperada, porque tinha perdido um documento super importante e não tinha perdido nada. O único problema é que ela não sabia procurar os itens na lista. Então, ele falou aqui que você está numa lista. Você pode se mover por ela com as setinhas, quer ver? Ó, seta para baixo. LibreOffice 7.02 de 82. Viram? Quando você vai com a setinha para qualquer direção, por exemplo, aqui, ó, seta para a direita. ABNT citação longa.mp49 de 82. O que ele fala? Ele fala o nome do item e depois, se for um item assim, por exemplo, um documento Word, uma música, se for uma música, ele fala, por exemplo, aquarela.mp3. O que é esse MP3? É um arquivo MP3, né? É o formato dele, tá? E depois ele fala, quer ver? Eu vou dar uma setinha para cima. ABNT citação longa editado final.mp48 de 82. O que é 8 de 82? Essa lista tem 82 itens. E esse no qual você está é o 8º, certo? Quando você tem poucos itens nessa lista, ela é uma lista que fica em pé, vertical, certo? Então, você sobe e desce com a seta, você vê tudo. Mas, se tiver muitos itens, igual aqui, ó, tem 82, não cabe, porque o espaço é físico, né? Olha o tamanho aí da sua tela. Não cabe para colocar 82 itens de cima até embaixo. Então, ele espalha, ele cria colunas, né? Então, por exemplo, vamos dizer que na primeira coluna caiba 10 itens. Então, preencheu 10, ele vai para o lado, vai para o lado. Então, enfim, haverá situações em que você vai procurar indo com a seta para cima e para baixo só, e em outras você vai usar tudo. E vai acontecer o seguinte, quer ver? Eu vou dar uma seta para a esquerda. Lixeira 1 de 82. Ó, 1 de 82. Se eu dou uma seta para cima, ó, não fala nada. É o NVDA que parou de falar? Não, é porque não tem mais nada aqui. Seta para a esquerda. Mesma coisa, silêncio. Agora seta para a direita, ABNT. ele achou. Tá bom? Aí você fala, mas vem cá, e se eu tiver numa lista que tem 200 itens? Eu vou ter que procurar com essa setinha aí até cansar? Não. Essa organização aqui, por padrão, é alfabética, não é? Na maioria das vezes. E por isso mesmo, você pode usar as iniciais, ok? Por exemplo, vamos ver aqui, eu quero procurar NVDA. Vamos ver se tem aqui, eu vou digitar a letra N. NVDA informações específicas sobre ele. DocX 54 de 82. Olha aqui, 54 de 82. Quanto eu teria andado com as setinhas para achar? Então, numa lista você pode usar as setinhas, mas também pode usar a inicial, certo? Se você digitar, por exemplo, vou digitar aqui uma letra, deixa eu ver, a letra Z. Z. Olha o barulhinho. Z. Quando ele faz esse barulhinho é porque deu errado. E por que ele fez esse barulhinho quando eu apertei a letra Z? É porque não tem nenhum item com a letra Z. Então, se você digitar uma letra e não aparecer nada, você pode digitar números também. Talvez o seu arquivo, que eu vou apertar o número 1. Um controle de vendas de ômega 3 e... Aí, ó, tem um arquivo aqui que começa o nome dele com o número 1. E eu estou digitando o alfanumérico. Ok? Então, como que você navega nos itens de uma lista? Inicial ou setinhas, ok? Agora, se você tiver um item que você sabe como que ele começa, porque quando você vai apertando, quer ver? Eu vou apertar aqui a letra N. NVDA informa... Achei, mais um N. N. Ó, não falou mais nada. N. Significa o quê? Só tem esse item com a letra N. Quer ver? Eu vou apertar a letra G. G. Não tem nada. Apertar a letra V. V. Walter divulgação. Ó, achei um. Mais uma vez a letra V. V. Walter Júnior. Mais uma vez a letra V. V. Walter JR. Mais uma vez a letra V. V. Vitor Costa. Tá vendo? A cada vez que você aperta a letra V, ele mostra outro item com aquela letra, ó. Mais uma vez a letra V. V. Vitor Costa. Mais uma. V. Vitor e Flá. Gente, quanta coisa com V. V. Vitor e Flá. Meu Deus, ó. V. Vitor. Mais uma. V. Vacina 4 de 8. Mais uma. V. Walter. Aí, digamos que você quer procurar o vacina. Então, para você não ter que apertar a letra V aqui até cansar, você digita rapidinho, VAC. C. Vacina 4 de 8. Já aparece, tá bom? Então, quando você encontrar uma lista, quando você der tab e ele falar assim, lista,
Aí ele fala o nome do item lá, vida.mp3, 1 de 50. Então você já sabe que você chegou numa lista, que o primeiro item daquela lista é o vida.mp3, que é um arquivo de áudio, porque ele falou .mp3, e que é 1 de 50. E que você pode navegar pela lista usando as setinhas, que você pode também digitar inicial, e se você souber o nome, por exemplo, o arquivo se chama calendário.mp3. Aí você digita rapidinho CAL, que aí você já vai direto para ele, certo? É assim que você navega em uma lista. E essa lista está onde? No seu desktop, ok? Deixa eu olhar aqui a minha colinha, só porque às vezes eu me empolgo e eu quebro uma sequência que era importante. Curso de Windows. Deixa eu só olhar aqui. 2 tecla Windows mais M erro ortográfico. Aqui eu já falei. 3 ordem de aparição na lista. Já falei. 4 insert mais F12. Esse aqui é para as horas, né? O insert F12 fala a hora. 11 horas e 2 minutos. 2 vezes, eu estou segurando o insert, vou apertar o F12 rapidinho. Sábado, 21 de agosto de 2000. Aí ele fala a data e se eu tivesse deixado ele falava a hora também. Descer com a seta. 5 descrição da tela inicial. Aqui é o que a gente está fazendo, né? Então eu vou pressionar o Windows M de Maria. Folder view lista. Ai, que chato, era para ele falar desktop, mas às vezes ele fala em inglês, paciência. Então, vamos fazer um tour aqui para ver o que tem nesse negócio? Vamos lá, ó. Ligou o computador, você está no desktop. Aí você dá Tab. Iniciar botão. Iniciar, a gente vai ver daqui a pouco, é um tal do menu iniciar. Ele vem lá do Windows 7 e vai permanecer por muito tempo. Através dele, a gente consegue iniciar várias coisas, né? Então, você ligou o seu computador, o que você quer fazer? O Windows quer saber, porque a nossa interação com ele passa por isso, né? A gente fala o que a gente quer. Então, o iniciar botão é o meu próximo item, então eu não vou mexer com ele agora. Vou dar Tab. Digite aqui para pesquisar botão. Aqui é para você fazer pesquisa via Cortana, ó, vou dar outro Tab. Conversar com a Cortana botão. Você pode conversar com ela ou digitar, é por isso que isso aparece aqui. Mais um Tab. Visão de tarefas botão. Visão de tarefas. Ele considera o seguinte, se você está escrevendo um texto, é uma tarefa. Se você está ouvindo uma música, é uma tarefa. Não é que ouvir música é uma tarefa, né? Às vezes você fala, não, é lazer. É porque tem um programa, um aplicativo, porque tem gente que chama de programa, tem gente que chama de aplicativo, dá na mesma, né? São 2 nomes para a mesma coisa, que estão sendo usados. Então, se você quer ver, ó, você dá Enter aqui, ó, a gente chegou em visão de tarefa, eu dou Enter. Visão de tarefas janela. Ó, eu cheguei com Tab, dei Enter, né? Aí eu vou com a seta para a direita, ó. Controles da reunião linha 1. Ó, esse aqui é o próprio Zoom, né? Seta para a direita. OBS 27. O OBS que está gravando tudo isso. Participante do post Zoom Mozilla Firefox. O que acontece? Aqui, se você vai com a setinha e seleciona um e dá Enter, você começa a trabalhar com ele. Por exemplo, digamos que você estivesse ouvindo música. Aí ele mostraria aqui, por exemplo, o Windows Media Player, música tal. Aí você dava Enter, aparecia a tela com os controles lá do seu Windows Media Player. Para você avançar, parar, etc e tal. Então, esse item aqui, visão de tarefas, é para isso. A gente quase não usa. Ele fica aqui embaixo, quase que no meio da tela. Vou dar ESC. Lembra do ESC, que é sempre um caminho para sair, ó. Barra de tarefas. Muito bem, vou dar outro Tab. Aplicativos em execução barra de ferramentas. Internet Explorer botão. Esse aplicativos em execução barra de ferramentas, ele serve para o seguinte. O pessoal que enxerga gosta muito de usar. Por que a gente não usa tanto? Porque até você chegar aqui, tem outras formas de você resolver. Aqui ele mostra ferramentas da internet, né? Porque eu vou com a setinha aqui para a direita, esquerda. Internet Explorer botão. Internet Explorer é um programa para você navegar na internet. Então, você daria Enter para abrir. Então, fica aqui, caso você queira usar, ó, seta para a direita. Explorador de arquivos botão. Aqui é para você encontrar um arquivo no seu computador. Você daria Enter e usar, seta para a direita. Microsoft Store botão. Aqui é a loja da Microsoft para vender aplicativo para você, seta para a direita. Mail botão. Mail é o correio eletrônico, você enviar e-mails. É um programa do próprio Windows, você não precisa instalar nada. Seta para a direita. Chromium botão. Esse aqui eu nem entendi bem, mas depois eu vejo. Office botão. Aqui é o Office, que tem o Word, aquelas coisas. Microsoft Edge botão. Aqui é o navegador da internet mais recente do Windows e faz tempo. Então, aí você fala, mas quem botou isso aí? Ninguém. Quando você instalou o Windows, ele colocou.
Só que tem vezes que você vai instalar um programa, por exemplo, você vai instalar o OBS, que é um programa para você gravar a tela do computador. Aí você fala, na hora que você está instalando, ele fala assim, você quer colocar um atalho para ele na barra de tarefas? Aí você fala sim, aí ele aparece aqui, entendeu? Então, tanto existem itens aqui, porque eles foram colocados aqui pelo próprio Windows quando você o instalou, tanto porque você definiu, na hora de instalar um programa, ele perguntou, quer que bota um atalho lá na barra de ferramentas, tarefas e ferramentas, né? Você falou sim. Ou porque são coisas que a gente está usando. Quer ver? Eu vou dar a seta para a direita. Word 2 executando o Windows, botão de menu sub. Aí, ó, o Word eu estou usando. Tem arquivos ali abertos. OBS Studio. Aí, o OBS que eu estou usando. Firefox 1 Firefox eu estou usando. Certo? Então é isso. Mais um tab. 24 graus C pré-ensolarado botão. Aqui é uma coisa nova do Windows. Ele botou aqui nesse rodapé. Ele fala a temperatura. Se você descer com a seta, caminhar com o tab, ele fala algumas notícias e tal. Tem até um vídeo do Victor Inácio onde ele explica bem como usar isso aqui, tá bom? É mais entretenimento. Mais um tab. Central de ações, 5 novas notificações. O que acontece? Aqui nós estamos na barra do relógio, certo? Aqui, ó, quando você desce com a seta... Divisa de notificação, botão. Ele fala isso, divisa de notificação. Aqui ele fica mandando recadinhos para você, certo? Por exemplo, segurança, tem um vírus aqui que você tem que tirar, o Skype está desativado, não sei o que, tem que ser atualizado, entendeu? Mas antes disso, olha, seta para baixo. Área de notificação promovida pelo usuário barra de ferramentas, 98% disponível, conectado. O que é esse 98% disponível? É a bateria. Lembra que a gente pressionou Insert, Shift B para ele falar bateria? Se você esquecer o atalho, você dá tab até chegar aqui e desce com a seta. Mais uma seta para baixo. Walter 5G acesso à internet, botão. Aqui, ó, é para ele te dizer que você está conectado à internet. Qual é a rede que você está conectada, né? No caso aqui a rede chama Walter, ok? Seta para baixo. Fone de ouvido do headset, USB 100%. Aqui, ó, eu estou usando um headset, ele está dizendo que o volume está em 100%. Se você não estiver usando um fone, ele vai falar alto-falantes. Aí ele diz quanto por cento está. Seta para baixo. Indicador de entrada. Só que, quer ver? Eu vou subir com a seta. Área de notificação. Walter 5, fone de ouvido do... Quando você localiza um item desse, você fala, mas é só para eu saber? Não. Se você quiser alterar, você vai pressionar a barra de espaço ou Enter, e aí você vai navegando com o Tab e vai identificando tudo que ele oferece. No caso aqui, por exemplo, ele vai deixar que você mude o volume, não é? Do seu computador. O volume, assim, dos alto-falantes, ou do headset, ou do fone de ouvido, ou que você estiver usando. Então, aqui é a chamada barrinha do relógio, né? Descer mais. Indicador de relógio do sistema, aí, 11 horas e 9 minutos, 21/08/2021, botão. Relógio do sistema. Aí, se você deixa aqui, ele fica falando na hora de 1 e 1 minuto. É terrível. Descer mais. Central de ações, 5 novas notificações. Aí, ó, ele está falando que tem coisas para eu fazer. Seta para baixo. Divisa de notificação. Ok. Vou dar outro tab. Mostrar área de trabalho, botão. Ó, mostrar área de trabalho, botão. Se eu der um tab, eu vou para lá. Mas se eu der Enter, também vai. Porque é um botão, né? A gente viu que para pressionar botão, Enter. Folder view lista. Vacina 4 de 80. Aí a gente tinha parado em vacina. Então, essa é a sua tela inicial do Windows. A gente fala clássica porque ela está aí há um tempão e as mudanças que ela sofreu foram pequenas. Mas é importante você saber como lidar com ela, não é? Você fala assim, eu preciso saber as horas, como é que eu faço? Eu preciso saber como é que está a bateria, né, do meu notebook, porque é super chato quando a bateria acaba no meio da reunião ou da sua aula, não é? Você precisa identificar uma coisa que está no seu desktop e chamar a atenção para o seguinte aqui no desktop. Eu vou apertar a letra N, ó. NVDA informações específicas. O NVDA, quando você o instala, ele cria um atalho na área de trabalho, certo? Aí muita gente, às vezes, sem querer, deleta, apaga esse atalho. E aí fica assim, meu Deus, apaguei o programa. Não. O que está aqui no desktop não é o programa. O que está aqui no desktop, que eu vou apertar a letra L. Lixeira 1, L. LibreOffice 7.02 de 82. Esse LibreOffice 7.0 é um programa, tá? Para você produzir textos, ele é gratuito.
Aqui, se eu der Enter, abre o LibreOffice, certo? Só que se eu apagar esse atalho, não tem nenhum problema. Por quê? Porque o LibreOffice não foi apagado. O que foi apagado foi o atalho, tá bem? Ó, tem um microfone aí aberto aí, ó. Pode procurar aí para desligar para a gente, tá bom? Então, pessoal, essa aqui é a parte mais longa, é a que fala da tela inicial do seu Windows 10. E é um negócio que você consegue fazer tranquilamente na sua casa, conforme até a tarefinha que eu vou te passar, para você colocar em prática. E assim você já vai ganhando mobilidade. Por quê? As coisas que estão no seu desktop, você já vai dar conta de abrir, né? Então, se a pessoa colocou lá uma música para você ouvir, se ali tem um texto que você está lendo, várias coisas, você já sabe agora como chegar. Lembrando que o atalho, aqui ó, o Windows M de Maria, Folder View Lista. se ele falar desktop, ok. Se ele falar esse folder view lista, dá na mesma. Aí você vai com a setinha ou com a inicial, ó, OBS Studio. já está navegando, ok? Vamos lá. Insert F12, deixa eu ver as horas. 11 horas e 12 minutos. Vamos em frente. Olha, continua um áudio aí, a pessoa não está falando, ela está só mexendo, aí fica fazendo barulhinho. Mas espero que não tire a atenção de vocês. Bem, o meu próximo tópico, dos 4... Curso de Windows 10 com... Quando a gente está presencial, eu costumo falar para os alunos o seguinte, ó, curso de Windows é assim, quando começa, eu falo muito, vocês fazem pouco. No passar do tempo, eu vou falar pouco, vocês vão fazer muito. Ou seja, a tarefa para vocês vai ficar sempre maior, tá? E vale muito a pena fazer. Então vamos nessa, deixa eu ver aqui. 6 clique esquerdo. 7 clique direito. 8 janelas do Windows. Peraí. 5 descrição da tela. 6 clique esquerdo. 7 clique direito. Os cliques. Aí você fala, peraí, mas a gente não usa o mouse. Deixa eu mostrar aqui, ó. Windows M de Maria. Folder View Lista. Você tá para cima. LibreOffice 7. Deixa eu achar aqui a lixeira. L. Laudo L. Licenciamento. Ó, tá demorando. Eu vou digitar 3 letras aqui, fica mais fácil. X. Lixeira 1 de 80. Lixeira. Ok. Quando você seleciona um item, é como se você clicasse nele uma vez com o botão do lado esquerdo. Porque o mouse, ele tem um botãozinho do lado esquerdo e outro lado direito. Se você seleciona um item aqui, se você ouviu o NVDA falar esse item, ele já mudou de cor. Por quê? É como se você tivesse clicado com o botão esquerdo. E se você der Enter, aí você vai abrir. Lixeira janela. Abriu a lixeira. Ok? Então, quando eu seleciono com as setinhas ou com a inicial, foi o primeiro clique. Quando eu dou Enter, é o segundo clique. Então, às vezes uma pessoa fala para você assim, ó, vai aí na área de trabalho, dá 2 cliques na lixeira. Você não precisa falar para ela assim, olha, eu sou deficiente visual, e eu não uso mouse, e não sei o quê. Não. Você faz com o teclado, igual eu fiz aqui. Eu vou fechar. O Alt F4 é para fechar. Agora eu pressiono o Windows M de novo. Folder View List. Aqui, ó, seta para baixo. LibreOffice 7. Seta para cima. Lixeira 1 de 82. Lixeira. Então, encontrei a lixeira, quero abrir, dou Enter. Para fechar, Alt F4. O Alt é a primeira esquerda da barra de espaço. Você segura o Alt e aperta o F4. Agora, o mouse ele tem um botãozinho do lado direito. Como é que a gente pressiona ele? Tem 2 formas, pelo menos. Uma, você aperta a tecla Shift, que fica em cima do Ctrl. O Ctrl são as esquinas do tecladão, né? Então, a esquina do lado esquerdo, a última tecla do lado esquerdo e a última do lado direito são o Ctrl. Na apostila vai estar escrito assim, CTRL. Não é? Em alguns lugares você encontra Ctrl mesmo, né? Então, o Ctrl são as esquinas. Em cima do Ctrl, do lado esquerdo, e do lado direito, tem a tecla Shift. O Shift é aquela embreagem que eu falei para vocês, entendeu? Então, se você pressionar Shift mais a tecla F10, F10, pessoal, quando vocês ouviram o pessoal falando assim, F1, F2, sei o quê, não é para você digitar o F1, não, é porque lá em cima, no seu teclado, em alguns teclados, o bloquinho está separado assim, de 4 em 4. F1, F2, F3, F4, aí depois vai F5, F6, F7, F8. Alguns está emendado. Então, as teclas de função, elas ficam lá em cima. Então, se você pressionar Shift F10, você está simulando o botão direito do mouse, certo? Agora, se você quiser usar
outra tecla é uma que o pessoal costuma chamar de tecla aplicação. Eu acho que isso vem muito do JAWS. O JAWS tinha isso aí, a tecla application. Ainda falava em inglês. Então, a tecla aplicação ela é a seguinte. O pessoal que enxerga costuma falar assim, essa tecla aqui é o botão direito, né? Por exemplo, se um técnico vier na sua casa para consertar o computador e o seu mouse estiver quebrado e ele precisar usar o botão direito, ele vai apertar a segunda tecla direita da barra de espaço ou a terceira. Inicialmente, a gente não vai usar tanto, mas você pode procurar assim. Quando a gente pressiona, ela vai ter um efeito bem claro, que a gente vai ver logo depois. Então, você pergunta assim, vem cá, quando as pessoas falam para a gente, clica aqui, clica ali, tem jeito de fazer sem o mouse? Tem. Como? Você seleciona o item e depois tecla Enter. E no caso do botão direito, você vai usar Shift F10 ou a tecla Aplicações, que é a segunda ou direita, segunda à direita da barra de espaço ou terceira à direita. No tecladão, normalmente é terceira, e nos notebooks, netbooks, que ainda existe, normalmente é a segunda. Mas isso aí você acostuma, que é seu, né? Você vai usar sempre, não é cada dia que você usa de alguém. Deixa eu voltar aqui para o meu roteiro. Curso de Windows. Tá vendo? Eu ia saltar. 8 janelas do Windows. E aqui, até porque, ó, Windows M. Folder View List. A gente viu isso aqui, a gente vai entrar em janelas, né? Porque o tal do Windows, né, o nome dele já é... Deixa eu apertar o F12. 11 horas e 18 minutos. O Windows significa o que em inglês? Janelas. O que são as janelas? Seria o seguinte, ó, imagina assim, você está diante de uma mesa, é a sua mesa de escritório. Chegou para trabalhar, certo? O que tem em cima da sua mesa logo diante de você? Não é na parte de cima, lá na frente, não. Porque você não senta na mesa e tem um monte de coisa que não dá nem para você pôr o braço na frente dela, né? Então, na frente de você tem o espaço da mesa livre, tem nada, só tem a madeira lá. Aí você fala, eu vou escrever um texto. Aí você pega uma folha de papel e põe em cima da mesa. Então, o que tem em cima da mesa? A folha de papel. O que tem embaixo da folha de papel? A mesa. Se você tirar a folha, fica a mesa. É a janela. A janela é essa folha de papel. Por exemplo, eu quero escrever um texto, né? Então, eu abro o Microsoft Word. Aí o Microsoft Word ele vai abrir uma janela para mim. A hora que ele abre essa janela, o que tem dentro dessa janela, que é um retângulo grande? É o espaço para eu escrever. Então, é a mesma coisa. Quando eu abro o Word, a janela do Word, que tem uma folha branca para eu escrever, é a mesma coisa de eu colocar uma folha de papel em branco em cima da mesa. Então, se eu tenho o Word aberto, eu vou escrever. E quando eu quiser fechar o do Alt F4. Eu vou até antecipar uma coisa aqui. Porque, olha só, a gente falou de menu iniciar, certo? O menu iniciar é uma forma muito fácil de você achar as coisas que você quer fazer, sem precisar procurá-las até no desktop. Vamos dizer que lá no seu desktop tivesse escrito assim, o Word. Aí você tinha que pressionar o Windows M, aí depois digitar W até ele falar Word, e depois dar Enter. Com o menu iniciar é diferente. Por quê? O menu iniciar, ele mostra para você um espacinho para você escrever. E aí você escreve o que você quer. Quando você escreve, ele procura. E se ele achar o que você procura, é só dar Enter para abrir. Então, vamos na prática? Liguei o computador e eu quero escrever um texto. Eu vou apertar a tecla Windows, porque a tecla Windows, em vez de eu fazer igual vocês viram lá, né? Liga o computador, dá Tab até iniciar botão e dá Enter, coisa que a gente nunca faz, a gente vai fazer o quê? Aperta a tecla Windows, aí você fala onde que ela está. Bem, do lado esquerdo da barra de espaço tem 3 teclas. A do meio é a tecla Windows. Do lado esquerdo da tecla Windows tem o Ctrl, do lado direito da tecla Windows tem o Alt. Mais fácil do que falar é você colocar a mão. 3 teclas, a do meio é o Windows. Vou apertar uma vez, olha só o que ele fala. Iniciar janela. Pesquisar janela. Caixa de pesquisa edição em branco. Aí, ó, caixa de pesquisa. Edição é porque é para você escrever, ele fala edição. E em branco porque não tem nada escrito. Então, o Word se escreve W-O-R-D. Na maioria das vezes, quando eu estou procurando uma coisa, eu não preciso escrever o nome completo, porque como eu já uso muito, ele acha. Quer ver? Ó, vou digitar W-O. W. Word. Aplicativo. Pressione a... Ele já achou. Se ele já achou e é o que eu quero, aí eu dou Enter para abrir. O Documento 5 Word. Página inicial grupo. Está aberto. Ok? Então,
quando eu seleciono um item lá na área de trabalho, na área de trabalho no desktop, seleciono com a setinha ou com a inicial e dou Enter. Ou quando eu uso o menu inicial para localizar e dou Enter, vai abrir esse item dentro de uma janela. E aí a gente fala para vocês o que é essa janela. E conforme a minha analogia, o que eu tenho aqui? Porque área de trabalho é a sua mesa de trabalho, né? O desktop é a parte de cima da mesa. E o que eu tenho em cima da mesa agora? É uma janela do Word. E essa janela, ela tem 4 partes. E algumas são bem tranquilinhas da gente aprender. Até porque a gente não usa todas toda hora. Se eu apertar, é o seguinte, essa janela, como se fosse um quadro, na parte de cima dela, você ouve o que é a janela. Exemplo, uma pessoa está usando o computador na sua casa. Aí você pegou o computador e ligou o NVDA e o que ela estava fazendo? Você faz o seguinte, você aperta Insert T. Documento 5 Word. Viu? Documento 5 Word. Qual o nome do programa? Word. Aí a pessoa estava usando o Microsoft Word. O Insert T de título é para você ler o título da janela. Por que é um comando do leitor de tela? Porque quem enxerga não precisa, ela já está olhando, né? E vendo lá o título. A gente não, aqui, ó, Insert T. Documento 5 Word. O Insert T, ele tem mais 2 funções aqui. É o seguinte, se eu segurar o Insert e apertar o T 2 vezes rapidinho... D, U, C, U, M. Ele está soletrando, ok? E se eu segurar o Insert e apertar o T 3 vezes rapidinho... Copiado para a área de transferência. Assim, ele copia tudo que está escrito aí, depois eu posso colocar isso escrito em algum lugar. Sabe o WhatsApp, quando você seleciona um texto, copia e cola no outro lugar? Mesma coisa, certo? Então, a primeira parte de uma janela é a barra de título, está lá em cima. Como é que eu faço para saber? Insert T. Isso aqui a gente usa direto, porque toda hora você está querendo ver que janela que eu estou. Aí você aperta lá, Insert T. Documento 5 Word. Ok? Outra parte dessa janela. E aí nós vamos para o tal botão direito do mouse. Todo programa ele faz um monte de coisa. Mas ninguém faz tudo que o programa oferece. Então, os programas, os aplicativos falaram o seguinte, ó, vamos fazer assim. Vamos pegar o que o pessoal mais usa. Se a gente tem 100 coisas que eles podem fazer, vamos dizer que tem as top 10, top 20. Vamos colocar num lugar só. Vocês viram lá o menu do NVDA, que é um cardápio? Então, eles chamam de menu de contexto. É um cardápio mais enxuto e ele está de acordo com o contexto seu. Qual contexto? Eu estou escrevendo um texto aqui. É do Word, né? Para escrever um texto. Então, ele vai trazer um cardápiozinho e mostrar para mim. Como que eu chego lá? Eu vou pressionar, no meu caso aqui, a segunda direita da barra de espaço. Olha o que ele fala. Criar-se. Aqui ele vai mostrar várias opções para mim. Eu vou descer com a seta. Ó. Opa. Documento 5. Espera aí, eu estava fora do lugar. Desculpa aí, pessoal. Vamos de novo. Segunda direita. Recortar indisponível e... recortar indisponível. Quando você ouvir indisponível, não é porque essa função está indisponível, você tem que pagar um pacote ampliado para usar. Não é. É porque para copiar um texto ou recortar, ele tem que existir, né? Aqui não tem texto nenhum. Então, quando você pressiona... digamos assim, você ganhou um programa novo, ele serve para tocar música, aí você selecionou ele lá e deu Enter, abriu. Aí o que será que ele faz? Você pode pressionar a tecla Aplicações, segunda ou terceira à direita da barra de espaço e descer com a seta. Olha aqui, ó. Aqui é o Word. O que será que ele faz? Pressionei a tecla Aplicações, vou descendo com a seta. Ó. Copiar indisponível a... Opções de colagem grade de dados. Fonte, parágrafo, pesquisar P, sinônimos recolhido S, traduzir Z, link recolhido. Viram? Então ele está mostrando o que o pessoal mais usa. Agora, só que eu saí da folha onde eu estava escrevendo. Como é que eu volto? É só da ESC. Documento 5. Então, para ir para o menu de contexto, tecla Aplicações. Vou apertar. Recortar Como que eu volto para o documento? Ou porque eu teclo ESC, ou porque, quer ver, ó, seta para baixo. Copiar indisponível. Eu selecionei um item e dei Enter. Certo? Deixa eu ver se tinha alguma coisa aqui na área de transferência. Tinha, né? Recortar indisponível e tá documento 5. Não tem nada, não. Então, ó, primeira parte, barra de título. Por que é barra? É porque é uma linha que vai da esquerda para a direita. Eles chamam de barra.
tá? E menu de contexto, se alguém falar assim, tem uns outros nomes que eles dão, mas não precisa preocupar com isso. Pressionou a tecla aplicações, você vai para ele, ok? Então, eu estou no Word. Além do menu de contexto, tem uma outra barrinha que você eventualmente pode precisar usar. Vai usar pouco. Essas duas aqui você vai usar direto. Agora, essa terceira aqui nem tanto. Ela se chama de menu do sistema ou da janela. Para que serve? É o seguinte, se você pressionar a barra de espaço... Foi mal. Se você pressionar o Alt mais barra de espaço... Restaurar indisponível R. Aí ele fala isso. Aí você desce com a seta, olha só. Mover V. Tamanho T. Minimizar N. Minimizar é quando a janela que está grande, ela fica pequenininha. Quando ela fica pequenininha, ela aparece lá naquela barra de tarefas e ferramentas, com um botãozinho lá com desenho, sabe? Seta para baixo. Maximizar X. Maximizar. Maximizar é o seguinte, você está com uma janela do Word e você está lendo, certo? Aí você chama uma pessoa que enxerga, porque você quer mostrar para ela, olha aqui que legal esse parágrafo aqui. Aí a pessoa fala assim, está muito pequeno, maximiza a janela. Aí você ia fazer isso aqui, ó, que vem a seta para cima, para baixo. Maximizar X. Maximizar, aí você dava Enter. Documentos. E a janela ia ficar grandona, entendeu? Aí a pessoa, beleza, agora está dando para ver. O atalho para maximizar uma janela é tecla Windows mais seta para cima. Mais facinho, né? Mas se você não lembrar, e lembrar aqui, ó, Alt, barra de espaço. Restaurar R. Desce com a seta até maximizar. Mover em tamanho, minimizar, maximizar indisponível X. Detalhe, aqui está indisponível porque ela já está maximizada. Quando ele falou maximizar X, significa o seguinte, se eu pressiono Alt, barra de espaço, e digitar a letra X, que é o atalho para maximizar, eu não preciso descer com a seta até maximizar e dar Enter, entendeu? Mas assim, essa barra aqui a gente usa muito pouco, porque o que a gente tem aqui, ó, que a gente usa mais é maximizar, deixa eu subir com a seta aqui. Minimizar, tamanho, mover em, restaurar, fechar F. E fechar, sabe? Mas fechar a gente prefere usar o Alt F4. E maximizar, a gente prefere usar a tecla Windows mais seta para cima. Mas vai que você vai fazer uma prova, né? Alguém pergunta, aí tudo bem. Aí você pode ir para isso. Vou dar ESC aqui para sair. Sistema. Olha, ele falou sistema, não voltou. Aí eu dou outro ESC. Documentos. Eu costumo dizer o seguinte, porque você viu o seguinte, ó. Tecla aplicações. Recortar indisponível. Como é que volta? Um ESC. Documentos. Aí. Espaço. Alt barra de espaço para o menu do sistema da janela. Restaurar é. Como é que eu volto? Dois ESCs, ó. Sistemas. Mais um. Documentos. Então, eu costumo dizer o seguinte, pra você não ter que decorar, aperta logo 3 vezes, né? Você apertou ali, agora, na medida em que você for pegar na mãe, aí você já poupa o seu dedo, né? Então, você aperta uma só ou duas. Então, aqui nós temos 3 partes da janela. As janelas têm uma 4ª parte, mas essa é um pouquinho mais complicadinha, que eu vou ver se eu vou falar sobre ela agora ou não, tá bom? Aí aqui, ó, Insert T. Documento 5 Word. Documento 5. As janelas, elas se dividem pelo menos em 2 tipos, que são os principais, existe mais. São o seguinte, por exemplo, eu abri essa janela aqui e é para escrever. Então, vou escrever aqui, ó, vida. Caps, V-K-I-D, vida, espaço. Vida e canção. Canção. Seta para cima, ó. Vida e canção. Estou escrevendo, certo? Então, há janelas que abrem para você fazer uma coisa dentro delas. Exemplo, aqui é o documento do Word, para que serve isso? Escrever texto. Se fosse um tocador de MP3, eu ia apertar play, pause, ia colocar o volume, tal. Então, cada programa é uma coisa, né? Você vai usar para alguma coisa. O DOSVox, ele vai abrir uma janela, aí você usa o DOSVox e tal, sem problema. Essa janela se chama janela de aplicativo. Pouco importa você saber o nome, importa que você sabe para que serve, né? Abriu, você vai usar o programa. Agora, tem janelas que chamam de diálogo. A janela de diálogo é a seguinte, é quando o programa ele precisa de uma informação sua para ele fazer algo. Por exemplo, aqui, ó, eu abri o documento do Word, aqui, ó, Insert T. G. Opa, desculpa. G. Documento 5. E eu vou fechar. Certo? Aqui, ó, eu escrevi aqui, né? Ó. Vida e canção. Vou dar Alt F4. Vamos lá, Alt F4. Diálogo.
Nome do arquivo edição selecionado vida e canção. O que está acontecendo aqui? Você falou, ué, o que é isso aqui? De onde surgiu esse negócio? Que eu vou apertar Insert T, vamos ver o título da janela. Documento 5 Word. Ele está falando do documento, mas por que isso apareceu? É uma janela de diálogo, porque quando você usa o Word, você abre o Word e escreve um texto. Se você mandar ele fechar a janela, ele pergunta para você o seguinte, vem cá, você quer que grava isso que você escreveu aqui no documento e fica aqui guardadinho no seu computador, ou você quer descartar esse negócio? Então, ele abre uma janela de diálogo. Por exemplo, você quer que mantenha esse arquivo? Ele até sugeriu o nome, né? Vida e canção, porque tinha escrito lá na primeira linha, certo? E aí você fala, não, eu não quero. Ah, ok, então você pode fazer o seguinte, quer ver? Eu vou dar Tab até cancelar. Deseja salvar suas alterações Aí, ó. neste arquivo. Deseja salvar? Não, cancelar não, quer ver? Mais um Tab. Escolher um local caixa de combinação. Mais opções. Salvar botão Alt. Salvar botão? Não, não quero salvar. Tab. Não salvar botão Alt mais N. Não salvar botão. Lembra da história do botão? Então esse botão não salvar. O que eu quero? Vou dar Enter. Documento. Controles da... Sumiu. Quer ver? Ó, Insert T. Controles da reunião. Estou noutra coisa. Vou apertar o Windows M. Folder View List. Voltei para a área de trabalho. Então, as janelas, elas têm essas três partes. Título, o menu de contexto com as top opções aí do programa e tem essa barra da janela. As janelas, você tem a de aplicativo, você abrir o programa, você vai usar. E tem a de diálogo, que é quando aparece lá perguntando alguma coisa. Tem vezes que essa janela de diálogo abre e ele fala só assim, ok, cancelar, e não fala mais nada. Aí você, poxa, complicou, né? Como que a gente faz nessas situações? Quando abrir uma janela de diálogo e ele não falar nada completo, né? Só falou ok, botão. Você ok por quê? Você vai apertar Insert mais a letra B de bola. Para que serve esse recurso? É para quando você quiser que ele leia tudo que ele não leu naquela janelinha. Aí ele sai lendo, certo? Então, vou apertar de novo aqui para ver as horas. 11 horas e 34 minutos. Que a gente está caminhando para o fim. Eu vou aproveitar essa pegada aqui das janelas para continuar um pouquinho no menu iniciar, que é muito legal. Que é o seguinte, vocês viram que eu usei o menu iniciar para abrir o Word. Mas você pode usá-lo não só para abrir aplicativos. Quer ver? Eu vou apertar aqui a tecla Windows. Iniciar janela. Pesquisar janela. Caixa de pesquisa edição em branco. Digamos que você quer ver se tem algum programa aqui no Windows para gravar voz. Aí você digita aqui, ó, voz. Gravador de voz, aplicativo, pressione a... Aí, tem. Aí, se você quiser abrir, é só teclar Enter. Aí você, o que será que ele faz? Aí você aperta a tecla Aplicações, segunda ou terceira direita da barra de espaço e investiga, né? Mas se eu descer com a seta, olha só. Localizar resultados em configurações 1 de um nível. Aqui ele vai dividir os resultados por categorias, por grupo. Por exemplo, em configuração, o que tem com a palavra voz ou ligado à voz? Vou descer com a seta. Alterar a velocidade da voz do narrador. Narrador é o leitor de tela que vem com o Windows 10, né? Seta para baixo. Alterar a densidade de voz do narrador. Olha, está dando opções ligadas ao narrador. Não tem escrito voz aqui, mas o narrador tem voz, né? Seta para baixo. Alterar a voz do narrador. Vamos continuar. Localizar resultados em pesquisar na web 1 de um... Aqui ele já vai te falar sobre resultados como se você estivesse pesquisando na internet. Se você quiser um, é só dar Enter. Quer ver? Ó, vou descer com a seta. Voz passiva. Olha, isso é gramática, né? Voz. Voz ativa. Localizar resultados em música 1 de um... Agora em música, então ele vai procurar arquivos de música que tem no seu computador. Quer ver? Ó, seta para baixo. Sandoval.m4. Vamos dizer que eu quisesse esse Sandoval aqui. Eu dava Enter e ia começar a ouvir, né? Seta para baixo. Localizar resultados em documentos 1 de um nível 1. Agora em documentos, ele vai procurar documentos que tenham, por exemplo, no nome deles a palavra voz ou sejam relacionados. Quer ver? Seta para baixo. Maio 2021.docx. Ó, esse aqui tem, mas nem no título tá. Vou descer com a seta. Lembranças, mocidade, banda e voz. Ó, banda e voz, não é? Então, vocês estão vendo que o menu iniciar, a pesquisa que ele faz é ampla. Inicialmente, ele mostra aplicativos, que eu vou dar ESC para sair. Ok, aí eu aperto a tecla Windows, ó. Iniciar janela.
Pesquisar janela. Eu quero abrir a calculadora. Vou digitar aqui CAL. L. Calculadora. Aplicativo. Calculadora. Eu dou Enter. Calculadora. Muito bem, tá aqui, ó. Calculadora. 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 Aí eu quero abrir outro programa, porque eu fiz um cálculo aqui e eu quero registrar esse cálculo no bloco de notas. É um programinha que tem aqui. Vou apertar a tecla Windows. Iniciar janela. Bloco de notas. Vou digitar BLO. L. Bloco de notas. Aplicativo. Achou. Eu vou dar Enter para abrir. Sem título, bloco de notas. O bloco de notas, quando a gente aperta Insert T, olha o que ele fala. Sem título, bloco de notas. Ok? Então eu fiz a conta na calculadora e vou colar aqui. Ok? E depois disso, eu quero... Deixa eu ver o que eu quero aqui, para não complicar as coisas, né? Quando a gente fala do Microsoft Word, tem um outro Word aqui que é o gratuito. Gratuito assim, né? Você pagou pelo Windows. Vem com o Windows, chama WordPad. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. Tecla Windows. Iniciar janela. Aí eu vou escrever o Word. Word, aplicativo. Descer com a seta. Localizar resultados em aplicativo. Ó, descer mais. WordPad. WordPad. Vou dar Enter. Documento WordPad. Aí, ó. Insert T para ver o título. Documento WordPad. Aí você fala assim, mas vem cá, você abriu 3 janelas. Como é que eu vou ir de uma para outra? Essa é a questão. Muito simples de resolver. Você aperta a tecla Alt, primeira esquerda da barra de espaço e segura. Agora você vai apertando o Tab. Na medida em que você aperta o Tab, ele vai mostrando as janelas. Quer ver? Ó? Tab, Alt Tab. Sem título, bloco de notas, linha 1, coluna. Estou segurando o Alt. Mais um Tab. Calculadora, linha, calculador. Chegou em calculadora, eu soltei. Por quê? Ah, eu quero fazer uma conta. Eu já fiz a conta, então vou segurar o Alt e vou dar Tab até bloco de notas. Documento WordPad. Sem título, bloco de notas. Sem título. Chegou, eu solto. Ok, então o do bloco de notas eu quero copiar para o WordPad. Então eu seguro o WordPad. Seguro o Alt, primeira esquerda da barra de espaço e vai apertando o Tab até chegar no WordPad. Calculadora, documento WordPad, linha, documento. Solta tudo. Ok? Como eu não fiz nada, eu posso fechar e ele não vai abrir aquela janelinha de diálogo, né? Perguntando se eu quero salvar. Vou dar Alt F4. Sem título, bloco de notas. Aí, bloco de notas. Quando ele fecha uma janela, ele mostra que ficou por trás. É como se você estivesse na sua mesa de trabalho, você pegou um pedaço de papel e começou a escrever um texto. Aí você pegou e colocou uma folha por cima daquela, começou outro texto. Colocou outra folha. Então, quando você tira uma folha, o que fica por baixo? Se tiver uma folha embaixo, a folha de baixo. Até que chega uma hora que você vai dando Alt F4 e não tem mais nada para ele mostrar. Aí o que ele faz? Aqui, ó, Windows M de Maria. Folder View. Se eu der, aqui não tem nada, né? Só tem área de trabalho. Se eu der Alt F4, ó. Desligar o Windows. Aí ele acha que você quer desligar, porque não tem mais nada para fechar. Se eu der Enter aqui, desliga. Se eu descer com a seta. Reiniciar. Aqui reinicia o Windows. Sabe quando o pessoal fala com você? Ah, tá dando errado, reinicia o Windows. É isso aqui, ó. Você pressiona o Windows M, tá na área de trabalho, dá Alt F4, ó, seta para cima. Desligar. Desligar, seta para baixo. Reiniciar. Reiniciar, seta para baixo. Não tem mais nada, vamos subir. Desligar. Suspender. Suspender. Suspender é assim, você está trabalhando, está escrevendo um texto e você vai para o almoço. Então, você dá Enter em suspender e vai embora. Quando você voltar, ao mexer no teclado ou pressionar a teclinha que liga o computador, o Windows abre com o texto que você estava fazendo, tudo igualzinho, sem alterar nada. Seta para cima. Sair. Sair. Não, aqui eu não quero, vou dar ESC. Então, ó, Windows M. Folder. Tab. Iniciar botão. Deixa eu ver aqui as horas agora. 11 horas e 40 minutos. Muito bem, vou dar Alt Tab aqui. Sem título, bloco, calculador, controles da reunião. Aí, eu estou fazendo o que eu acabei de explicar para vocês. Sem título, calculador, curso de Windows 10. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui do que eu queria. 9 elementos de uma janela. Ó, elementos de uma janela, a gente acabou de ver. 10 tecla de atalho para maximizar a janela. A Windows seta para cima, né? A tecla de atalho para maximizar. 11 faixas de opções. Aqui é a tal da faixa branco. de opção. Então, eu vou terminar. Eu tinha selecionado 4 itens para agora. E eu vou acrescentar um, tá? Aí eu mando para vocês lá pelo grupo, né? Que é a tal da faixa de opções. Porque é assim, ó. Eu vou pressionar aqui. Vou abrir aqui uma janela. Este computador. Aqui, ó, Insert T. Este computador.
Essa janela aqui se chama Este Computador. E ela tem o que a gente chama de barra de menu. Antigamente, o Windows 7 apresenta ainda, né? E o Windows 10 bem pouco, existia um negócio chamado barra de menu. E para que serve? Lembra que eu falei que o menu de contexto mostra as top 10, top 20? Aqui não, aqui mostra tudo. Tudo que o programa puder fazer está aqui, na barra de menu. Então, no caso, essa janela aqui desse programa chamado Explorador do Windows, o famoso Windows Explorer mudou de nome assim, mas todo mundo ainda chama, ele tem uma barra de menu. Como é que eu acesso? É a coisa mais fácil. Ó. Eu pressiono Alt, a primeira esquerda da barra de espaço. Eu vou apertar. Menu do aplicativo, grade do botão de menu suspenso, submenu Alt, F. Ver? Então, ó, como é que eu navego aqui? É o seguinte, para ver cada menu é como se fosse um cardápio. Então, você chegou lá na lanchonete, tem um cardápio. Aí tem as colunas assim, sanduíche, sucos, sobremesas. Então, os títulos estão lá em cima, um ao lado do outro. Então, eu dou seta para a direita. Ó. Guias, faixas de opções, guia. Exibir guia, submenu Alt. Minimizar a faixa, ajuda, botão Alt. Ó, ajuda. Menu do aplicativo, grade. Menu do aplicativo. Guias, faixas de... mas eu acho que até aqui agora ele está usando guia também. Eu vou dar ESC. Modo... Vou fazer o seguinte, fica com essa informação sobre o menu e eu vou olhar assim uma apresentação dele que seja melhor. Porque para mostrar a faixa de opções eu vou usar o Word, tecla Windows. Iniciar janela, pesquisar janela, caixa de pesquisa, edição em... Vou fazer o que eu ensinei, ó. Eu quero abrir o Word, vou digitar WO. Word, aplicativo. Achou, vou dar Enter. Aí vai abrir o Word. Documento 6 Word. Documento 6, ó, Insert T. Documento 6 Word. A gente já viu aqui, ó, a barra de título, Insert T. Documento 6 Word. Agora eu quero a faixa de opções. Como é que eu chego lá? É com o Alt, tá? Primeira esquerda da barra de espaço, aqui, ó. Arquivo lista. Página inicial Alt, F, H. Aí ele vai mostrar para vocês, como se fosse um cardápio, os títulos, ó, seta para a direita. Página inicial grupo. Novo... Página inicial. Aí você fala, página inicial o que é? Realmente fica meio nebuloso, né? Mas os outros aqui fica melhor, ó, seta para a direita. Lista. Documento em branco ao... Monografia ao... Espera aí. Inserir guia seleção. Inserir é quando você quer inserir alguma coisa. Seta para a direita. Por exemplo, uma figura. Você quer inserir um símbolo. O que quer que seja. Uma foto. Design guia seleção. Design. Layout guia seleção. Layout da página. Referências guia. Referências. Correspondências guias. Aqui mais um. Revisão. Você quer revisar o texto, seta para a direita. Exibir guia selecionado. Então, o que acontece? Quando você pressiona o Alt, ele vai te mostrar o título das guias. Ele chama esse negócio aqui de guia. Ó, quer ver? Seta para a esquerda. Revisão guia selecionado Alt. Revisão guia, certo? Quando a gente estiver estudando Word, quando você estuda um programa, você vai aprendendo o que tem em cada guia. Por exemplo, quer ver? Eu vou dar uma seta para a esquerda até a guia página inicial. Corresponde. Referência. Layout. Design. Inserir guia. Página inicial. Então, como que eu navego entre as guias? Seta para a direita, seta para a esquerda. Como é que eu volto para o documento? Eu dou ESC. Documento. Porque aqui, ó, para chegar lá eu não apertei só uma tecla, então aqui, ó, Alt. Guias da faixa de opções, guia expandido. Página inicial. Como é que eu volto? ESC. Documento do Microsoft. Tá bom? Agora vamos de novo, ó, Alt. Guias da faixa de opções, guia expandido. Página inicial. Página inicial. O que tem aqui nesse página inicial? Aí eu vou andando com o Tab, ó. Página inicial grupo. Área de transferência grupo. Ele reuniu em pequenos grupinhos as coisas que são semelhantes. Por exemplo, com relação à área de transferência, o que ele mostra aqui? É copiar, colar. Porque quando a gente copia um texto, para onde que ele vai? Para a nuvem? Não, ele fica na área de transferência do computador, fica na memória do computador, até você colar. Quer ver? Ó, Alt. Recortar botão. Ó, Alt não, Tab, tá? Ele falou recortar. Copiar botão. Copiar. Pincel de formatar. Pincel. Área de transferência do Office. Ó, mais um Tab. Fonte edição Alt, C. Aqui ele começa a falar coisa de fonte. Fonte é a letra, né? Então, o que a gente vê de fonte? Ó, vou dando Tab. Tamanho da fonte. O tamanho da letra. Página inicial grupo. Fonte grupo. Negrito botão. Aqueles efeitos, né? Negrito. Itálico botão. Itálico. Sublinhado botão. Sublinhado. Taxado botão de alternância.
Então, o que que ocorre? Na faixa de opções, você tem, primeiro, a guia. Qual que é a guia que você quer? Ah, eu quero a guia a página inicial, porque lá eu posso configurar a fonte. Ah, legal. Então, você vai navegando com o tab até chegar no que você quer. Exemplo, eu vou dar outro tab. Subscrito, botão de... O efeito de subscrito. Sobrescrito, botão... Agora, o que que ocorre? Quando eu chego, por exemplo, aqui em subscrito... Subscrito, botão de alternância não pressionado. Se eu dou Enter, já resolveu. Eu já coloquei o subscrito. Só que tem situações, quer ver? Eu vou dar tab aqui. Sobrescrito, limpar formato, efeitos de cor do realce do, cor da fonte, maiúsculas e aumentar fonte. Deixa eu achar aqui o sublinhado. Reduzir fonte. Botão Alt, parágrafo grupo, bullets, botão, numeração, botão de divisão. Aqui, ó, numeração, botão de divisão. Tem hora que o que ele quer mostrar não é assim, aumentar, digamos, aumentar o tamanho da fonte em 2 pontos, colocar em negrito. Tem várias opções. Aí, quando isso acontece, eu pressiono aqui, ó, Alt seta para baixo, no caso da numeração aqui, ó. E aí ele mostra um monte de opções, ó. I, segundo, A, B, formato. E para voltar, eu vou apertar o ESC 3 vezes. Aí eu vou dizer o que que eu mostrei aqui. Numeração, documento. Tem desdobramentos, certo? Você não vai usá-los sempre. Primeira coisa que você vai fazer, eu vou para a faixa de opções. Segunda, qual a guia eu quero usar? Ah, eu quero inserir uma foto. Então, eu vou para a guia, inserir. Depois, eu dou tab até inserir foto. Porque aí eu procuro uma foto no meu computador e insiro. Mas não, eu quero inserir imagens que tem aqui. Então, quando eu der tab até inserir imagens e pressionar Alt seta para baixo, ele vai mostrar um monte. Aí eu escolho a que eu quero. Então, os desdobramentos na faixa de opção, eles vão acontecer conforme eu preciso. Vai ser muito mais fácil você assimilar, guardar isso aqui, quando a gente fizer o curso de Word. Por quê? Porque no curso de Word, você não vai estar entendendo a mecânica, você vai estar fazendo. Então, vai ser algo do tipo assim, ó, Insert T. Documento 6 Word. Documentos 6, desculpa. Aí você escreve vida. K, I, D, A, vida. Seta para cima. Vida. Aí eu seleciono aqui, porque eu tenho que dizer para ele onde eu quero mexer. Então, ó, Shift End. Vida selecionado. Selecionado. Aí eu quero colocar, que aqui eu vou apertar Insert F, repara que ele vai falar um número aqui, ó. Estilo normal Arial 12 PT. Ele falou 12, é o tamanho. Aí eu quero mudar de 12 para 18, olha só. Aí eu aperto o Alt. Guias da faixa de opções, guia expandido. Página inicial. Eu vou dar tab até tamanho, que é o tamanho da fonte. Página, recortar, copiar, pincel, área de fonte, tamanho da fonte, edição Alt, C, FY selecionado 12. 12, vou subir até 18. 12, 11. Ah, não, é descendo. 12, 4, 16, 18. 18 eu dou Enter. Documento. Aí eu aperto o Insert F para ele falar formatação, ele vai falar 18, olha lá. Estilo normal Arial 18. Entenderam? Então, é assim que funciona. A faixa de opções, ela vai mostrar tudo o que o programa faz e ela dividiu assim, guias, grupos e opções. Então, tem o grupo da fonte, tem o grupo do parágrafo, tem o grupo para, no caso, outros tipos de edição e vai para aí fora. Só que a gente não precisa saber isso tudo de uma vez, a gente vai fazendo aos poucos. Mas como o caminho é sempre o mesmo, você vai gravando, gravando, gravando. Chega um ponto que você faz muito sem pensar, as mãos vão caminhando. Tem vezes que o pessoal me pergunta, como faz isso? Eu tenho que ir com as mãos no teclado para me lembrar, porque já ficou automático. Então, pessoal, resumindo, apertar Insert F12. 11 horas e 50 minutos. Nós já estamos terminando. Vou dar Alt Tab aqui. Este computador, curso de Windows. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Em branco. Em branco. Em branco. Quer dizer que o conteúdo que eu separei terminou, né? Então, o que a gente viu hoje? Nós vimos algumas configurações do NVDA, né? Aquela história lá de falar caracteres, palavras e tal. Vimos como você pode trocar o sintetizador e a voz, né? Para isso a gente viu o menu do NVDA e também como fazer com atalhos. Nós vimos a tela inicial do seu Windows, né? Agora você vai estar cansado, mas depois você ligue o seu computador e navegue pela tela inicial do seu Windows, explore, né? Nós vimos as partes da janela inicial, nós vimos a lista que está lá no desktop, como que você acha os itens, né?
com a setinha, com a inicial. Você viu o que é um clique direito e um clique esquerdo do mouse usando só o teclado. Você viu como o menu iniciar pode ser muito útil. Inclusive o menu iniciar, pessoal, quer ver eu pressionar aqui a tecla Windows? Iniciar janela. Pesquisar janela. Caixa de pesquisa edição em branco. Se você não quiser pesquisar nada, você só quer ver o que tem, você vai descendo com a seta, quer ver? Todos os aplicativos lista. Installs o. Sobre o Java. Configurar Java. Expandir grupo de aplicativos. Aqui ele tem umas informações que você não precisa preocupar. São programas recentes, as coisas que você fez e tal. A grupo. Aqui, ó. A. Letra A. Aqui ele mostra tudo que tem no seu computador em ordem alfabética. Começou com A, vou descer com a seta. Access. Pasta acessórios do. Pasta Adobe. Adobe Digital e Adobe Vamos ver se tem o DOSBox aqui. Vou apertar a letra D. D. Dicas. Dicas, vou descer com a seta. Pasta Adobe. Adobe Access. Pasta DOSBox para o Windows. Aí, ó, pasta DOSBox. Então, você pode descer com a seta até ele começar a mostrar os grupos em ordem alfabética. A hora que chegar no programa que você quer, aí você tecla Enter. Dragon Mania. E aí vai, tá bom? Windows M. N. Pra gente voltar aqui. Blocos. Pera, vamos de novo. Pronto. Então, nós vimos o menu iniciar, isso é enorme utilidade para a gente. Nós vimos também o que são as famosas janelas do Windows e suas partes. E como você pode navegar entre elas. Ou seja, foi bastante informação? Foi, graças a Deus, né? Então você vai poder assistir esse vídeo depois, que ele está sendo gravado. Você vai conferir tudo que eu falei aqui na apostila, até com mais detalhes na apostila, mas não é muito mais detalhes do que eu apresentei aqui. E eu vou enviar para vocês uns videozinhos com tarefas bem simples para vocês colocarem em prática o que a gente apresentou. Eu espero que tenha sido bom para vocês, tenha sido interessante e tenha lhe estimulado e a continuar estudando, né? Bem como mostrado que a coisa não é difícil assim como muitas vezes parece, não, é bem simples. E o bom é que aqui as coisas vão se acrescentando na medida em que a gente mostrar outras coisas. Para realizá-las, a gente vai precisar do que já fizemos. Então, você não fica vendo tudo do zero todo dia, não. Na próxima aula, por exemplo, a gente já coloca em prática várias coisas que a gente já demonstrou aqui, tá bom?